Boa noite. Então, estamos aqui, eu, Dani. Que bom, eu vou mandar essa mensagem para vocês que já me conhecem, embora talvez, acho que vai ser assim mesmo no começo. Então, vou só deixar sobre mim, que eu trabalho com seres encantados, com os guardiões, com as fadas, e esse trabalho me fez encontrar essas pessoas maravilhosas que aqui estão presentes. Então, Daisy, linda, ela tem uma doçura muito especial, um encanto. Ela lembra da gente essa inocência do ser. Ela lembra da gente das coisas boas que existem na vida e dentro do nosso coração. Essa é a Daisy. Odara Brown, Odara das fadas, que dança com as fadas através da sua magia, do seu encanto, do seu brilho, nos lembra dessa alegria da vida que é quando a gente toca os corações dos seres encantados, né? A gente sente, na verdade, a magia dos corações deles e através dessa energia que toca o nosso coração, a gente pode compartilhar essa energia com outras pessoas também, que ela faz lindamente. E Cris, chegando hoje, ela já chegou trazendo também o contato profundo com as fadas desde o seu jardim, que é habitado por esses seres encantados, e ela também conseguiu tocar profundamente os filhos dela. Ela já tem filho grande de 20 anos, e até hoje segue pedindo as histórias dos seres encantados, que ela lê para eles uma vez por ano, no outono. Então, é esse ser, né? Tá aí também através da sua própria existência, levando magia para o mundo. Então, Cris, psicóloga, Odara, bailarina, e Daisy tá daqui a pouquinho trazendo os cristais, né? A gente está esperando a Daisy estar estudando os cristais, daqui a pouco ela vai trazer esse trabalho que eu estou só aguardando, tá resolvendo esses estudos e nos estudos mágicos. E Cris também lê tarô e oráculos. É isso, Cris? Isso, isso. Sim. Então é isso. Hoje somos nós e vamos aguardar então os próximos encontros, quem mais vai se juntar a nós. E a Ali, que eu sei que vai querer assistir aqui, porque ela já falou, ela queria muito estar com a gente hoje, mas ela tinha paciente hoje, por isso não pôde. A Ali é uma amiga minha psicóloga, que na última jornada, que foi do propósito de vida, se apresentou para ela a águia, pedindo para ela levar o conhecimento espiritual para ela, para dentro do servir dela. E uma baita resistência, né? Porque como é que eu vou falar dos seres encantados, da psicologia, não pode, aquela história toda. Mas a águia veio sem querer saber, muita desculpa, se vira, minha amiga. Encontra suas palavras, dá seus pulos, dá seu jeito, mas é isso daí. Então, para ela, eu sei que vai ser uma inspiração também ter Cris aqui no grupo. E acho que vocês vão ter umas boas ideias para tocar entre si e também entre todas nós. Então, agradeço muito. E Daisy, né? Lembrando que Comunidade das Fadas, Estante das Fadas, foram ideias de Daisy, que está aqui lindamente para apresentar esse livro Madru, que eu já estou super curiosa hoje. Estou honrando muito sua presença, Daisy. A palavra é sua. Então vamos lá. Eu não sei, Dani, se tu consegues ou eu consigo compartilhar por aqui. Nunca compartilhei tela, aquele PDF, só para quem quiser acompanhar. Aquele PDF. Sim. Então, vou fazer o Isso. seguinte: eu vou pausar. Pronto, Daisy. Então vamos lá. Bom, esse livro, então, na verdade, eu estava pesquisando sobre um outro livro, sobre as fadas celtas, ou contos de fadas celtas, e em um comentário, em uma revisão, uma pessoa acabou falando sobre esse livro, mas sabe lá nos últimos comentários onde ninguém curtiu, e ela dizia sozinha, então, que ela tinha gostado muito desse livro, e eu resolvi ir atrás dele. Eu encontrei dele num sebo, e ele é de 1984. E esse livro trazia junto com ele 22 cartas de tarô, mas por mais que eu procurasse, eu não conseguia encontrar o jogo de cartas, porque eram cartas que vinham para destacar, e eu não conseguia encontrar essas cartas coloridas, enfim. Mas então, em cada capítulo, ele tem em cada capítulo uma carta como essa. E daí eu tirei fotos, né, e coloquei de forma bem simples ali no PowerPoint para vocês poderem acompanhar junto, então, um resumo da história, né? Eu vou apresentar, então, de uma forma bem simples o nome, a capa do livro, né? A Madru, a Lenda da Grande Floresta, né? Então, trata sobre a história de Madru, o chamado Filho das Estrelas, e o livro é uma história bem movimentada, assim, que mistura sonho com realidade, outros planos, enfim, é bem interessante, né? Então, eu vou falar de uma forma bem resumida, são 22 capítulos, para coincidir com as 22 cartas do Tarô das Árvores,
né? O autor fala sobre mitologia celta, sobre folclore irlandês, e ele fala, então, né, nesse livro. Então, para começar, na verdade, eu resumi bastante, grifei algumas partes bem importantes, eu deixo em aberto também a hora que vocês tiverem dúvidas ou quiserem comentar algo, para não ficar muito cansativo, só eu falando também, mas o intuito é que fique com aquele gostinho para que cada um depois possa ler e possa sonhar, assim, com esse livro, que é uma viagem, eu fiquei encantada com ele, assim, encantada, né? E depois, ao final, também eu me conto o que aconteceu após a leitura dele, né? Então, bom, o primeiro capítulo 1, então, que traz essa carta, conta sobre o rei Lausbart. E essa história, ela se passa hoje no norte da Suécia, numa localidade chamada Norrland. Então, o rei Lausbart, ele era muito ganancioso e ele queria declarar guerra contra um povo que ficava do outro lado do rio. Só que ele já não podia mais cobrar impostos do povo que era subordinado dele, porque ele já cobrava tanto que as pessoas já não iam aceitar de bom grado que ele cobrasse mais. Então ele resolveu mandar os soldados dele para pagar o norte dos impostos, que eram através de peles de animais, peles de ursos, doninhas, raposas prateadas e esquilos negros, para navios, armas para poder guerrear. Então, a ganância fez com que ele mandasse soldados para essa região. Só que ninguém queria ir para essa região chamada de a Grande Floresta, porque tinha o mito de que era um lugar muito perigoso e muito cheio de magia, era muito cheio de mistério, era um caminho muito difícil que ninguém queria fazer, que poucos que iam para essa grande floresta acabavam sobrevivendo. Mas mesmo assim, um desses soldados dele, um cavaleiro, acabou se dispondo a ir para lá junto com outros escravos, porque ele era muito ganancioso. O que ele pensou? Se eu vou atrás de 2.000 peles como tributos, eu vou pedir 4.000. 2 eu fico para mim, já que é um caminho difícil, e as outras 2.000 eu trago para o rei de volta. E assim ele foi. O que acontece depois? Então, esse caminho ele é muito longo, são mais de 2 meses. O livro, na verdade, fala de 2 meses até a metade do caminho. Depois a gente acaba não sabendo todo o percurso, quanto tempo leva, mas levava bastante tempo, né? Ele acabou indo, então, junto com esses escravos para essa região, mas ele estava com muito medo de ir, só que ele não queria transparecer isso para os escravos que estavam junto com ele, né? E os escravos eram fortes, eram homens fortes que levavam naquelas liteiras, sabe? De antigamente, o cavaleiro lá estava se sentindo rei naquela liteira, né? E os escravos fortes levando ele para essa região. E de repente ele escuta umas risadinhas e ele fica assim, o que está acontecendo aqui? Esses escravos fortes não iam dar essas risadinhas assim de infantis, né? E ele olha de relance e ele vê uns anõezinhos. Mas ele não quer falar isso para ninguém, porque, né, Deus me livre, naquela época, falar em um cavaleiro como ele, falar em anão. Ele não queria acreditar, mas ele tinha visto uns anões ali. Ali ele começa a descobrir que realmente, o que realmente esse caminho trazia ali pela frente, né? Eles conhecem, então, os habitantes de Norrland eram conhecidos como seres da floresta. Ó. Sua música é do tipo que abre fendas na pele do tambor. Os violinistas são tipo feiticeiros. Isso era o que eles achavam que eram esses seres da floresta, os habitantes de Norrland. Ele encontra um castelão ali pelo caminho e ele pede barcos e pede escravos. E o castelão diz não, que não tinha barcos para dar para ele, mas que poderia dar escravos para que ele fosse pelo caminho. E ele levou então alguns nativos de Norrland para irem com ele, para passar esse lugar de magia e de mistério. Então, no próximo capítulo, o que acontece? Então, passado algum tempo, esse cavaleiro escuta um solavanco ali sente, né, na verdade, um solavanco ali nessa liteira, e todos os escravos que estavam junto com ele saem correndo, e ele fica ali sozinho, junto com um nativo de Norrland.
E ele vê que esse nativo, ele está com uma seta nas costas, e ele se vê completamente sozinho, porque ele achou que aquele nativo tinha morrido com aquela flecha nas costas, né? E ele ficou com medo de se aproximar. O que que vai acontecer? Mas, de repente, vem outros arqueiros, né? Vêm ali para tentar ajudar ele, e eles conseguem tirar o dardo das costas desse cavaleiro por meio de um objeto que tinha ferro na ponta. Eles saem. Quando eles tiram a seta, então, esse nativo quer se levantar e quer sair correndo, mas eles não deixam, eles seguram ele ali. O Gessá, que é o nome, que quer dizer que ali é um lugar perigoso, que eles não deveriam adentrar a grande floresta, né? Mas o Gessá não, com aquela ganância dele, eu vou prosseguir, eu vou seguir, vou pegar esses tributos, né, tanto para mim quanto para o rei, e não tenho medo, não tenho medo de anões, não tenho medo de fadas, e eu quero prosseguir, eu quero ver o que tem nessa grande floresta, né? Ele também não queria gritar, não podia dizer que ele estava assustado com aquilo tudo, então ele se manteve sempre na postura dele, né? Vamos ver o que diz mais aqui, que aquela seta com poderes mágicos, né? Eles diziam que aquela seta que atingiu o soldado que estava à frente, né, o nativo, era uma seta com poderes mágicos, uma seta que fascina, e o encantamento só pode ser desfeito quando se toca o dardo com ferro, por isso que aqueles arqueiros conseguiram tirar a seta dele, né? Então, ali junto com aqueles arqueiros, com aquele nativo que queria fugir e não deixaram, né, como ele quis prosseguir, o Gessag, né, com essa jornada, ele quis colocar a bandeira de estandarte na frente da liteira, e ele obrigou que esses arqueiros, junto com o nativo, fossem cortar algumas árvores, pegar um bastão bem fino, para poder pendurar a bandeira dele ali, para dizer que ele estava chegando, né? E um dos soldados, ele disse, não, eu não vou cortar as árvores. Aqui, para esses seres, as árvores são sagradas, eu não vou fazer isso. E o nativo, ali desesperado, não querendo ir, mas eles obrigaram ele a ir até o caminho, porque o Gessá ordenou. Quando chegaram, então, perto de uma das árvores que eles iam cortar, era um álamo negro, um tipo de árvore chamada álamo negro. E o nativo, ele estava desesperado, ele não queria, ele se prostou na frente da árvore e não queria deixar que cortassem aquela árvore, ele ficou desesperado. Mas, como ele não queria não queria sair da frente das árvores, um desses soldados acabou o atingindo, acabou matando ele ali, e não deu bola, não tenho medo disso, desses seres sagrados, não tenho nada de medo disso. E eles chegaram lá, então contaram para o Gessac uma outra história, dizendo que ele tinha se rebelado, dizendo que o nativo é que queria os matar, e eles acabaram deixando ele pelo caminho. Mas, na verdade, a história era outra, né? E eles acabaram pendurando, então, aquela bandeira na frente da liteira. Mas um dos soldados estava morrendo de medo do que poderia acontecer dali para frente, já que eles tinham desmatado um álamo negro. Vamos ver o que diz aqui mais para frente, porque a história assim tem bastante detalhes, então eu grifei algumas coisas para não deixar passar. Eles só diziam assim que tinham que tomar cuidado, eles não sabiam o que ia acontecer ali para frente, né? E como ele tinha tomado, um dos nativos, né, tinha tomado, aquele que morreu, tinha tomado a flechada nas costas, os soldados ainda falaram, olha, essa árvore é sagrada para a rainha das fadas, a soberana do outro mundo, né? E o soldado mais novo disse, que bobagem, olha lá, acreditar em fadas, vamos prosseguir ali, porque é tudo bobagem o que vocês estão falando, né? Quando eles chegaram a uma determinada clareira na floresta, eles encontraram um castelão, um ancião, junto com outros habitantes da floresta. E ele pediu duas tarefas, na verdade, que esse castelão, junto com esses outros nativos da floresta, cumprissem duas tarefas. Uma seria de trazer todas as peles de animais disponíveis na aldeia e matassem outros animais e trouxessem para ele como uma forma de reparação por aquele acidente causado com a seta das fadas. E que também eles se prostrassem diante daquele estandarte da bandeira, né, que estava pendurada ali na frente da liteira. E o ancião ainda falou, olha,
nós não podemos matar mais animais, porque os animais, eles são sagrados para nós, eles são os nossos amigos. Mas, como eu sei que você não está de brincadeira, a gente pode trazer as peles que estão já disponíveis aqui na aldeia, mas nós não vamos matar, já que os animais são os nossos amigos, né? E aí, quando eles iam pegar essas peles para trazer para o Gessac, e ele ordenou, mas antes vocês se prostem aqui, diante do estandarte. Quando eles viram aquele estandarte feito com o tronco do álamo negro, eles gritaram, deram um grito tão forte, que todos os habitantes daquelas 30, 40 habitações que tinham ali, saíram correndo e gritaram sacrilégio às árvores, saíram correndo, abandonaram tudo. Né? E o Gessac pensou, nossa, agora eu dominei, agora eu sou o poderoso daqui, eu consegui colocar medo nos nativos. Mal ele sabia o que vinha pela frente. Eles entraram em uma das casas, assim, que eles acharam mais bonita. Na verdade, todas as casinhas que tinham ali naquela região eram muito simples, porque para eles o que importava era a vida, os animais, eram as árvores. Era diferente do que Gessac pensava, do que o rei pensava, que eles tinham valores que eram ouro, eram castelos, né? E os habitantes daquela região da Grande Floresta, não, para eles tudo era muito simples. Então, eles não achavam nada que pudesse agradá-los ali. Mas uma dessas casas, que era mais bonitinha para o gosto deles, o Gessac resolveu dormir ali e ficar ali, então, naquela casa. E, de repente, ele encontra nos fundos dessa casa um depósito que estava todo escuro, não tinha absolutamente nenhuma luz. E ele vai colocando a mão, então, por dentro desse depósito, tentando encontrar alguma coisa, e ele sente peles de animais bem macias. E ainda falou para os soldados: eu encontrei muitas peles, milhares de peles de esquilos negros aqui dentro. E ele colocou os guardas ali naquele depósito para que ninguém roubasse, para que os seres daquela floresta não voltassem e não roubassem aquelas peles que estavam ali. Então ele foi dormir, colocou esses guardas para tomarem conta ali do local, né? E disse, e vocês também tratem de não roubar, porque se eu pegar algum soldado roubando essas peles, vocês vão ter as mãos decepadas. Foi essa a ordem que ele deu. E foi adormecer ali em uma das camas feitas de palha nessa casa. No dia seguinte, então, quando ele acordou, ele foi novamente abrir a porta daquele depósito, chamou alguns soldados para que pudessem ajudar a contar o tanto de peles que tinham ali, e os soldados disse: Gessac, vamos só pegar, então, essas peles e vamos fazer a viagem de volta. A gente já conseguiu o tanto de peles que o rei pediu. Ele disse, não, se aqui tem esses milhares de peles, lá para frente vão ter mais, isso aqui é lucro, nem vamos falar para o rei que a gente encontrou essas peles aqui, vamos prosseguir viagem, quer dizer, a ganância, querendo mais e mais. Porém, quando eles abriram a porta do depósito, o depósito estava vazio. Não, e aí ele ficou atônito, por quê? Porque não tinha nenhuma janela, não tinha nenhuma porta, não tinha absolutamente nada. E as peles dos animais tinham simplesmente desaparecido, né? Ele ficou atônito com aquilo. O que aconteceu? E um dos soldados, que era o mais receoso, que não queria prosseguir na viagem, ele disse, os seres mágicos acabaram tirando daqui por mágica, porque não tinha de onde aquelas peles saírem. O Gessac ficou com muita raiva. Não, agora é que eu vou continuar aqui, eu quero descobrir esses seres mágicos, eu quero descobrir o que tem aqui nessa região, eles vão pagar por isso, né, pelo que aconteceu. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, se eu estou falando muito rápido, vocês me desculpem. Falando aqui na minha forma simples, tentando fazer com que entendam a história, mas fiquem à vontade se alguém quiser parar para falar alguma coisa, por favor, tá? Então, querendo prosseguir ali, né, com essa viagem, eles passaram mais uma noite ali naquela casa, e um dos soldados que eu falei que era esse que estava mais receoso de prosseguir a viagem, ele ainda disse, Gessac, essa noite é noite de lua cheia, é melhor a gente voltar para nossa região lá no sul, isso não vai dar certo. Dizem que as noites de lua cheia, elas são mágicas, e algo pode acontecer. E o Gessac não quis sair dali, ele quis continuar, passar aquela noite de lua cheia ali. Quando ele adormeceu, ele se encontrou
num espaço como se ele estivesse flutuando. Ele sentiu que ele não tinha as pernas, ele ficava flutuando, não tinha espaço, não tinha tempo, e ele estava absolutamente sozinho nesse sonho. Ele pensou assim, mas o que está acontecendo aqui? Eu estou sonhando, estou acordado, o que está acontecendo? Sozinho, né? Um soldado sem a armadura dele de ferro, sem moedas no bolso, ele era acostumado a ter muito dinheiro no bolso, ele não tinha absolutamente nada, ele se viu perdido, sozinho nesse sonho, né? Ele não estava compreendendo o que estava acontecendo, ele não sabia se estava sonhando ou acordado, mas ele estava num ambiente que era até difícil de respirar, muito cheio de fuligem. E de repente ele olha o céu estava totalmente escuro, mas tinha apenas uma lua vermelha, né, que se destacava no céu ali para ele, né? E o que ele viu? Ele viu uma criatura que tinha o corpo humano, mas a cabeça era de cão. E essa criatura chegou e olhou para ele e perguntou: "O que que você quer aqui?" Ele disse: eu não sei nem onde eu tô perdido, eu quero ir para algum outro lugar, aqui tá até difícil de respirar, eu tô sozinho, eu preciso passar para o outro lado. Bom, mas para atravessar, você tem as moedas?" Aí ele colocou a mão no bolso, assim, se viu perdido, né, para quem vivia só pensando em dinheiro, não, eu não tenho moedas. E essa criatura, o homem-cão, que depois ele vai chamar de homem-cão, disse: "Não, mas não é esse tipo de moeda que você precisa para passar aqui. Você precisa de outro tipo de moeda." E ele, como não conhecia outro tipo de moeda, outro tipo de troca, ele ficou sem saber o que fazer nesse sonho, né? Então, o Gessac, ele quis mexer no bolso, ele não encontrou nada, né? E essa pessoa, esse homem-cão, na verdade, acabou dizendo para ele: "Bom, já que você não tem essas moedas para atravessar para o outro lado, então você tem que verificar, tem algumas dívidas para você pagar antes de prosseguir." Né? E o que que ele fez? Ele se transformou num cão, ele era um homem-cão, e ele se transformou num cão, começou a cavar a areia, e desse buraco ele encontrou um tambor. E com as patas, como ele era, né, um cão agora, ele começou a tocar com as patas esse tambor. E o Gessac percebeu que esse som que saía do tambor era o mesmo som das batidas do coração dele. Só que era um som que estava começando a incomodar ele também. Então, de repente, aquele barulho ensurdecedor, ele olha para cima e ele vê a lua cheia, vermelha, se abrindo. E dessa lua começam a descer bem devagar pessoas que ele tinha feito mal. Uma moça que ele tinha assediado, outro homem camponês que ele matou, mulheres, crianças que ele tinha matado, tinha mandado matar durante uma guerra que ele tinha saído vitorioso. Então, várias vítimas dele começaram a descer dessa lua, começaram a passar todos por ele, e aquele barulho, aquele som do tambor estava sendo ensurdecedor para ele, ele não aguentava mais, então ele começou a gritar: "Não, não e não." Quando ele começa a gritar, ele acorda, ele está novamente naquela cama de palha, né, naquela habitação ali, e ele acorda assim e já sai correndo atrás dos soldados. Ele achou, acabou o sonho, o barulho do tambor acabou? Não, o barulho do tambor continuava ali. Ele saiu para fora da habitação, olha para o soldado: "Você está escutando esse barulho de tambor, esse som de tambor?" E o soldado disse: "Sim, esse barulho de tambor está tocando há várias horas. A gente não aguenta mais, mas eu não posso sair aqui do meu posto para procurar." Então ele ordena: todos os soldados vão atrás dessa pessoa, desse homem que está tocando o tambor, precisam encontrar, não importa onde ele esteja. E todos ali, então, saem, todos os soldados, inclusive o Gessac, saem para procurar quem está tocando aquele tambor. No meio do caminho, as árvores, que eram gigantes, elas começaram a se transformar, na verdade, as folhas dela, as folhas, os troncos, começaram a adquirir formas como se fossem soldados, como se fossem para se proteger. E aí um dos soldados disse ainda assim: "O que está acontecendo aqui?" O Gessac: "Para, né, seu bobo, você está com medo de árvores? Vamos prosseguir, né, o que está acontecendo aqui." E aquelas árvores ali, o movimento delas, parecia que elas estavam se transformando em soldados também, para defender, mas mesmo assim eles prosseguiram. Até que eles encontraram um homem tocando tambor, ele estava vestido com penas brancas, assim, gigantes, tinha um ornamento na cabeça branco também, que quem olhava
mais de longe, parecia que ele era um pássaro gigante, mas pelo movimento das mãos eles conseguiam reconhecer que era aquele homem que estava tocando o tambor. E aí, então, o Gessag pede para que os soldados dele matem, para que cesse aquele som do tambor que estava ficando cada vez mais ensurdecedor para ele. Né? E eles acabaram daí atacando e matando aquele homem. E aí o barulho... desculpa, pessoal, desligar o celular aqui. E aquele homem, então, acaba morrendo, né? E o barulho, então, cessa. Ele acha que ele vai ter um alívio dali para frente, só que não, ali continua a jornada dele, né? E ele ficou meio sem saber o que ia acontecer dali para frente, ele não estava entendendo que ele tinha acordado do sonho, o que o som do tambor continuava, do sonho continuava ali no que ele achava que era a realidade, e eles prosseguiram o caminho. Eles, não, a gente matou o homem, agora está tudo certo, vamos prosseguir. Ainda o soldado disse ainda para ele, não é melhor a gente voltar, olha o que está acontecendo na noite de lua cheia, o que aconteceu, é melhor a gente voltar. E ele não, a ganância fez com que ele continuasse o caminho. Coloquem, então, um estandarte na frente, na liteira, e a gente vai prosseguir o caminho. Eles chegaram, então, na chamada Floresta Encantada, né, que não tinha, embaixo não tinha caminhos, era tomado de florestas, né, de árvores, aliás, tomado de árvores. Era um matagal de arbustos e espinheiros. Mas a gente vai encontrar galhos para subir para o alto das árvores. Ele tinha ouvido falar que, como ali não tinha caminho para eles prosseguirem, que indo pelo alto das árvores, eles conseguiam passar a floresta e chegar no outro lado onde ele pudesse cobrar, então, os tributos ali das pessoas, né? Porque essa floresta era sagrada, era encontrada, então eles sabiam que ali por baixo não iam ter caminhos, mas pelo alto da copa das árvores iriam ter. E ali para frente eles encontram uma escada feita de galhos e eles resolvem subir. Então nós vamos subir porque a gente quer prosseguir e nós vamos passar então esse caminho pelos galhos das árvores, pela copa, aliás, pela copa das árvores, né? Então eles ficaram felizes quando encontraram aquela escada de galhos para poder subir. Quando todos eles subiram, lá em cima estava muito escuro, não dava para ver absolutamente nada. E o primeiro soldado que ia à frente, eles escutaram um grito, um barulho, e esse soldado caiu. Depois deles foram caindo um a um. O Gessac também sentiu como se fosse uma flechada nele, ele caiu da árvore e ele sentiu que ele estava levando marretadas na cabeça. Então ali é como se a alma dele tivesse saído do corpo. Então ali ele se percebeu, eu morri ali, ele acabou caindo da escada junto com todos os outros soldados. Então, ali, como se fosse o fim deles, né? E ali começa uma outra história. Uma outra pessoa chamada Esnir, que era um dos filhos do tocador do tambor mágico, junto com os amigos dele, falou: bom, são 30 homens que foram mortos aqui. O nosso pai foi vingado, não escapou nenhum desses bárbaros. Mas amanhã nós vamos comemorar, nós vamos fazer uma festa, porque como hoje é noite de lua cheia, a gente não pode comemorar, né, o que está acontecendo. Então, amanhã a gente comemora. Acho que a Josi está entrando também. Vamos ver. Aí a gente vai para o próximo capítulo. O capítulo 3, acho que eu vou prosseguindo até ela entrar, será? Pode prosseguir. Tá. Então, ali começa a infância de Madru, que é outro personagem, então, da história. Nesse capítulo 3, a infância de Madru diz que nesse verão o jovem completaria 15 anos. Esse jovem era o Madru. Ele era alto, magro e muito loiro. Ele tinha olhos gigantes que se dizia que era para ver tudo que tinha de bom no mundo, por isso que ele era assim. Era um jovem que se destacava. Boa noite, Josi. Boa noite, perdão, mil perdões por chegar tão atrasada, mas eu tive um compromisso. Imagina. Ainda não cheguei em casa, mas eu tinha que ver esse pedacinho, pelo menos. Que Tá bom que dentro tá do junto com a Tô gente. feliz que você está aqui. Boa noite, Josi. Boa noite, meu amor. Gratidão, Então, menino. ai, obrigada pela companhia, Josi. Então, falando da história do Madru, então, como ele era esse jovem,
Ele pertencia à casa de um dos reis da cidade de Skålund, também é hoje na Suécia. A mãe dele era cozinheira, ela era uma escrava desse reino ali, né? E o pai dele dizia-se que ele tinha morrido, que ele tinha sido atingido por uma árvore e tinha morrido. Só que esse jovem, o Madru, ele se destacava porque ele aprendia muito rápido. Ele sofria também inveja das outras filhas, né, do rei, porque ele não precisava estudar. Ele ouvia uma vez e tudo que ele aprendia, ele já aprendia para sempre. Ele não esquecia mais. Então ele era um jovem que se destacava muito por isso e ele podia frequentar as aulas de leitura, de cálculos, dos druidas também, ele acabava podendo aprender, podendo frequentar essas aulas, porque ele era muito inteligente, pegava as coisas muito rápido, né? E não eram todos os filhos de escravos que podiam fazer isso, mas o Madru podia. Mais tarde a gente vai descobrir o porquê, que não era só pela inteligência também, né? Mas os filhos dos escravos não podiam ouvir as contações de histórias que aconteciam no grande salão desse rei. Mas o Madru, que era sempre muito curioso, ele subia pelo bosque de álamos negros, que era o esconderijo dele, subia pela copa das árvores, e ele conseguia se esconder atrás de um tapete enorme que tinha na parede desse salão. Era um tapete que tinha o brasão do rei e também 2 grifos. Grifos eram aqueles animais mitológicos, que acho que é metade águia e metade leão, né? Então tinham 2 grifos junto com o brasão do rei e ele se escondia atrás daquele tapete. E lá, toda semana, quando tinham essas contações de histórias, ele ficava lá para ouvir, para aprender, de tanto que ele gostava de histórias. Mais para frente, então, ali nunca ninguém descobriu ele ali, ele aproveitando, né? Ele nunca foi descoberto, ele sempre ficava ali. Ele acredita que a mãe dele até sabia que ele ficava escutando essas histórias, mas ela nunca falou nada, deixou ele continuar frequentando às escondidas esse grande salão para aprender as histórias. Na próxima, aqui. No próximo capítulo, então, vamos ver aqui, quando é que ele tem mais um sonho. Tá. Ali ele conhece a filha desse rei. A filha chamava Alissa. E ele queria muito casar com ela. Ele se apaixonava durante a história, ali eu vou resumir, porque toda mulher que ele encontrava, ele se apaixonava. A primeira, então, foi essa Alissa, né? Era filha do rei, mas ele sabia que ele, como filho de uma escrava, ele jamais ia poder casar com ela, né? Mas ele pensou assim: já que no mundo dos homens eu não posso casar com a Alissa, eu vou pedir a deusa deles. Eles tinham uma deusa chamada Lua. Essa Lua era uma representação de 3 mulheres, que ela tinha 3 poderes. Ela era representada como uma menina, como uma mãe e como uma velha. Essas 3 formavam a deusa. Isso, formava essa deusa chamada Lua. Então ele procurou o altar da Lua, ele ofereceu como oferenda para ela, né? O facão de caça dele, e ele fez um pedido para a Lua, para que ele pudesse então se casar com essa menina que ele tinha apaixonado. Né? Já que como filho de escravo ele não ia poder, ele resolveu fazer um pedido para a Lua, né? Para a Lua poder ajudá-lo. E aproveitando que ele estava ali, ele já fez um segundo pedido, que ele pudesse também conhecer o pai dele. Ele não estava acreditando naquela história de que o pai tinha morrido por uma árvore ali, pela queda de uma árvore. Aquilo não fazia muito sentido para ele. Ele desconfiava que alguma outra coisa pudesse ter acontecido. Então ele fez um pedido: Lua, me mostra quem é meu pai também. Eu sei que você pode tudo. Me mostra quem é meu pai. E dentre essas 3 figuras da Lua, dessa deusa Lua, ele resolve oferecer então a faca de caça dele para mãe, para aquela figura do meio, porque ele lembrou da mãe dele, né? Tinha, como eu falei, a menina, a mãe e a velha. Ele resolveu oferecer, né, para a mãe, por lembrar da mãe dele, né? E fez esse pedido para ela. Durante algumas noites, nada aconteceu. Ele continuou frequentando o salão e tudo certo. Numa determinada noite em que ele adormeceu, ele olha para o céu e o que ele vê? Aquela figura da mãe, da deusa, da lua, apareceu à noite para ele e veio falar com ele, dizendo assim: amanhã, às 11 horas da noite, você vai até o salão, onde você costuma se esconder, naquela tapeçaria com os 2 grifos, porque lá você vai encontrar a sua felicidade.
E ele, nossa, agradeceu, que bom, eu vou poder casar com a menina, então, né, que eu tô apaixonado, ele imaginava isso, né? Eu vou encontrar a minha felicidade, nossa, muito obrigado. Então, no dia seguinte, ele acorda, ele sai todo feliz e fica o dia todo ali muito alegre. Chega à noite, no horário combinado, às 11 da noite, ele está no grande salão, à espera de mais uma contação de histórias, e ele espera que a menina, de repente, apareça e algo aconteça ali. Só que o que que ele vê? Ele vê que chega um convidado muito especial daquele rei. Era um moço chamado Asi. Ele trazia um bastão negro com ele, era baixinho, não era de uma aparência nada que chamasse muito a atenção, e ele fica de ouvidos, então, escutando a conversa entre só aquelas duas pessoas, o rei e o Asi, né? Que eu vou chamar de Asi, aquele mestre ali. O Asi, na verdade, ele era mensageiro do príncipe que vivia na grande floresta. E o rei, então, nossa, muito, né, obrigado pela sua presença, que honra, o que te traz aqui, né? Nós vamos armar uma guerra, o que que a gente vai fazer, né? O que que o príncipe manda fazer? E o Asi diz, não, pelos cálculos dos druidas, foi feito uns cálculos, e aqui nós sabemos que no seu reino nasceu o filho das estrelas. Nós viemos procurar o filho das estrelas aqui, porque o príncipe só tem 3 filhas mulheres, e para eles teria que ter um homem. Então os druidas fizeram uns cálculos que era no 11º, eu já me perdi aqui, mas era um 11º mês depois do determinado príncipe assumir o poder, né? Eram feitos cálculos ali, e o menino que nascesse, então, naquela época, seria feito como denominado, né, como filho das estrelas, já que o príncipe não tinha um filho homem, e nós sabemos que ele nasceu aqui. E o rei, então, ele acabou dizendo, olha, nós temos um livro onde todos os nascimentos que ocorrem aqui, né, no reino são registrados, mas eu sei quem é esse menino que você procura, porque foi de uma infidelidade minha. Era para ter matado a mulher grávida, que era uma escrava, era para ter abandonado a criança, mas eu segui um conselho da minha mãe, e ela disse, assuma esse filho, porque nós não sabemos o que mais para frente ele pode se tornar. E esse filho era o Madru, era filho da escrava, filho daquela cozinheira, né? E quando o Madru escuta isso, mas Lua, eu vim procurar a minha felicidade. Aí ele se lembrou, eu pedi para saber quem era o meu pai. E ele sai correndo dali, correndo, e ele se esconde no bosque de álamos negros, porque para ele não queria ser filho do príncipe, ele não queria viver num castelo, porque para ele o que era mais importante era viver na floresta, no meio das fadas, no meio das árvores. Ele não queria riqueza, essa não era a essência dele. Então, quando ele soube que ele teria que viver na casa do príncipe, ele queria fugir com a mãe dele dali. Né? No meio do caminho, ele pergunta, mãe, é verdade, né, que o rei tal é meu pai? E ela diz, meu filho, mas a gente iria esperar você crescer para te contar, né? E ele, não, mas vamos fugir, mãe, vamos fugir daqui. E ela dizia, não, filho, agora você vai encontrar a sua felicidade, né? Mas para ele aquilo não fazia sentido. Então, ele se escondeu nesse bosque, ficou ali agachadinho, né, sem saber o que ia acontecer, morrendo de medo, e muitos burburinhos, e todos tentando chamar, sai daí, Madru, porque aí nesse meio tempo a história, né, do filho do rei já se espalhou por ali, e ele não queria sair, as pessoas o chamando, e cada vez mais aquele barulho, assustando até o Madru, até que chega Asi, aquele mensageiro do príncipe, e começa a falar com ele. Não, me deixem sozinho que eu vou falar com ele. E o que que o Asi faz? O Asi trazia um violino nas costas dele. Eram só essas duas coisas que ele trazia. O bastão negro, que significava a dignidade para o príncipe, né, como um mensageiro do príncipe, e um violino nas costas. E ele pega esse violino e ele começa a tocar uma música. E quando ele toca, então, o Madru se sente tão bem, mas tão bem, que ele sai do esconderijo e se encontra com Asi, né? E diz para ele, continua a tocar, porque essa música me traz felicidade, esse instrumento me traz felicidade. Então era o que, né, o que a Lua também disse para ele, vá ao encontro da sua felicidade, né? Ele achando que era uma coisa, mas na verdade era outra, né? Então, ali eles conversam muito, e no dia seguinte ele se despede da mãe, se despede do, né, do rei, e acaba indo, então, junto com Asi, pelo caminho da floresta,
para encontrar, então, o príncipe, passar por todos os rituais para ser denominado o filho do príncipe, né? Então, vamos lá. Eu acabei me empolgando aqui na história, vamos para mais. No próximo capítulo, então, eles percorrem, né, o caminho com bastante árvores, e ele se admira porque ele diz, Asi, eu não me canso, esse caminho é tão longo, né, são tantos meses que a gente já está caminhando, e eu não me canso. Então, o Asi ensina para ele que respirar corretamente, aprender a respirar corretamente, não se torna cansativo o caminho. E aí ele pergunta, mas Asi, como que você sabe todas essas coisas? Não tem caminhos, eu não estou vendo caminhos por aqui. É como num passe de mágica, ele achava que o Asi já sabia tudo e que por mágica ele sabia os caminhos, né? E o Asi foi explicando para ele que, na verdade, a verdadeira magia era aprender a ver as árvores, a sentir aquelas árvores, porque elas iam se mostrando para ele pelo som das árvores, ele conseguia saber se ele podia passar ou não, se ele podia abater determinada árvore que estava precisando ou não, e durante esse caminho ele foi ensinando isso para o Madru, que essa era a verdadeira magia, era ele parar, ele sentir, ele parecer se tornar uma árvore, integrar essa energia com ele, e isso não seria cansativo, e aprender a respirar corretamente. Então essas foram as maiores lições que o Asi acabou ensinando para o Madru nesse meio do caminho, né? E ele explica também que lá na frente, quando ele fosse denominado filho do príncipe, né, e passar por um ano de estudos, todos os alunos iriam ter que escolher um dos 3 caminhos. Existiam 3 caminhos, que eram o caminho da floresta, o caminho da sabedoria, que era um caminho dos druidas, e o caminho dos cavaleiros, que era o caminho do príncipe. E ele foi explicando cada um desses caminhos para o Madru, que depois ele ia aprender também na escola, né? Vamos ver o que tem mais aqui. Para também não ficar muito cansativo, ele foi explicando, daí basicamente cada um desses 3 caminhos, né? E até que eles chegam, então, no reino do príncipe, ele é apresentado, né, para esse príncipe ali de Norlan, e ele vê que na casa do príncipe passam pelo telhado 2 árvores, né, e que no centro da casa, parte dessa árvore, ela está petrificada com 2 inscrições, e aí o Asi vai escrever para ele o que significam essas 2 inscrições. Isso é da Faia, isso, do Mago da Faia. Essas inscrições, acho que eu acabei colocando aqui. São 2 até que vocês vão ver que está em contradição, mas mais tarde elas vão ser explicadas, que diz o seguinte, em uma delas diz, o mundo desaparecerá, mas a floresta será preservada. E no outro tronco diz o seguinte, a floresta desaparecerá, mas o mundo será preservado. Isso por um bom tempo, os druidas e todos os outros povos que viviam ali tentavam explicar, mas essas frases dá para entender, mas elas não têm, né, uma se contradiz a outra. Então, o que eles imaginaram? Que alguém escreveu uma frase correta e que alguma pessoa do mal, algum espírito do mal, alguma outra coisa nesse sentido, tenha escrito a outra para confundir as pessoas. Então, eles nunca chegaram ao consenso de qual das frases, nunca não, mais para frente da história a gente vai descobrir, mas que por um bom tempo eles não sabiam ali qual era das frases que era a correta, né? E o Asi explicou, então, para ele que como que se originou essa árvore que vai ser também o centro da história depois, né? Que quando você chegar ao grande salão do Castelo do Príncipe, verá naquele lugar uma pedra marrom, comprida. Na superfície dela, ainda dá para ver claramente o córtex da árvore. Na verdade, trata-se de uma árvore petrificada. Como terá ido parar ali? Talvez já tenha ouvido falar que no início dos tempos, a mulher lua encontrou um ovo que havia caído do céu. Ela chocou o ovo e dele saíram 2 crianças. O rapaz recebeu o nome de Bri e a garota o nome de Bru. E eles cresceram. Bru regia o outro mundo e Bri tornou-se o primeiro regente da grande floresta. Só que Bru amava tanto o irmão, mais do que qualquer outro homem, né, que eles acabaram ficando juntos por um determinado momento. Eles eram como se fossem de 2 mundos separados, o mundo do além e o mundo daqui,
mas eles acabaram ficando juntos ali pelo amor, e dizia-se na época que quando os dois ficaram juntos, cessou todas as colheitas, muitas coisas deram errado, que as mulheres já não engravidavam mais, né? Aconteceram muitas coisas erradas. Então, que a mulher Lua resolveu separar. Então, Bru e Bri construir um muro mágico, um muro ali imaginário, para que cada um ficasse no seu mundo. Só que disse que antes de esse muro se fechar completamente, que Bri escreveu uma carta para o irmão, né? Mandou essa carta, e essa carta chegou antes que o muro se fechasse, que foi uma dessas inscrições, mas não se sabe qual delas foi. E que algum desses druidas ou alguma pessoa, né, desses povos tenha escrito a outra frase para confundir. Então ficaram essas duas árvores ali na casa do príncipe, né? Vamos ver aqui. Tem ainda mais uma parte que os animais acabam conferenciando ali. Deixa eu chegar nessa parte. Bom, ali ainda, né, prosseguindo ali no caminho, eles resolvem, então, né, apresentam ao príncipe e tudo ali, mas eles percorrem mais um caminho para chegar até uma casa onde ficaria o Madru. E nesse caminho, eles encontram, então, o Esnir, que é o filho do tambor mágico, do homem que tocava o tambor mágico, e eles encontram esses homens festejando a morte do Gessac e dos outros soldados. O Asi fica aterrorizado e pede para que eles parem com isso dali, que eles enterrem essas pessoas e parem com isso, parem com aquele massacre, parem de festejar, porque não era assim que o pai deles queria que acontecesse, não poderia ser daquela forma, né? Então, ele disse, vocês mataram 30 homens, mas o que o rei do sul pode fazer? Pode mandar um exército inteiro e acabar com a grande floresta, e isso não pode acontecer, né? Então, eles enterraram os mortos, pediram 1000 desculpas ali para o Asi, que isso não aconteceria novamente, que eles ficaram muito revoltados por causa da morte do pai deles, né? Mas aquilo ali o Madru viu, os corpos e tal, e ele ficou muito bravo, muito chateado com tudo aquilo, né? No que tinha acontecido. Então, eles subiram pela escada de galhos, por mais uma escada de galhos que eles haviam encontrado pelo caminho, mas o Asi e o Madru, eles estavam tão cansados que eles acabaram adormecendo, né? O Madru, quando ele adormeceu, vem uma parte muito interessante da história. Quando ele adormeceu, cansado, já cansado da viagem, cansado principalmente daquela parte em que ele viu aqueles homens mortos, todo aquele ferro jogado ali, ele adormeceu, e quando ele adormeceu, ele se viu diante de um urso que ele sentia que chegava até perto dele, colocava as garras e estava atacando o pescoço dele, então ele sentiu, pronto, agora eu morri, no sonho, né? Como se ele tivesse morrido. E o urso realmente o mata ali naquele sonho, faz essa menção de como se estivesse o matando, né? E depois esse urso vai embora e aparecem outros 3 animais, um sapo, uma pega, né, que é um passarinho, e um texugo. Aparecem esses outros 3 animais. Só que ele viu esses 3 animais, então ele ficou em dúvida, mas eu morri pelo que o urso me atacou, mas agora eu estou vendo esses 3 animais, o que está acontecendo aqui, né? Mas eu estou morto, o urso me matou, o que está acontecendo, né? Ele tentou falar, mas ele não conseguia falar, ele via que as palavras estavam inaudíveis ali, né? Naquele sonho, né? E esses 3 animais, então, né, porque o urso já tinha ido embora, começaram a confabular, começaram a conversar ali entre eles. E eles chegaram perto do que tinha sobrado, da pele que tinha sobrado do Madru. Era como se o Madru estivesse fora do corpo, né? O urso tinha estraçalhado ali. E esses animais ali, então, chegaram perto da pele, do que tinha sobrado, né, do corpo do Madru, e disseram, não, nós vamos devolver ele a vida. Só que antes de devolver ele a vida, nós temos que dar um presente para ele. E cada um dos animais, então, falou um presente ali no sonho, né? Um presente para ele. O sapo disse o seguinte: o meu presente é que seja sempre jovem, não importa a idade que venha alcançar. E quando ele morrer, a sua morte será fácil, e aquela que ele amar deverá revê-la ainda mais uma vez. O texugo diz o seguinte: o meu presente é que você
diz assim, é que você tenha um olhar que fará as mulheres se apaixonarem por ele, que é o que realmente aconteceu, depois todos esses presentes aconteceram, se apaixonarem por ele, e os homens advogarem a sua causa. E eles perguntaram daí, e Texugo, qual é o presente que você vai dar, né, pro Madru? Eu desejo, do fundo do meu coração, que ele tenha coragem para prosseguir o caminho, e a sua alma terá o dever de nunca se esquecer da grande floresta, isto é, terá o dever de cuidar de nós, dos animais, e de todas as criaturas que se seguirão a nós nessa terra, ou seja, os homens. Então, os três ali deram esse presente para ele, né, com essas palavras, e disseram, então, nós vamos acordá-lo? Mas aí o Texugo ainda diz, não, antes de acordar, ele tem que dizer que realmente ele quer, tem que sair da boca dele, ele tem que expressar realmente o desejo dele, se ele quiser voltar à vida, né? E aí eles perguntaram então para o Madru, você quer voltar à vida? Qual é o seu desejo? O que você quer que a gente realize, né? O Madru pensou durante um bom tempo no que ele queria e ele disse, eu quero saber como os homens precisam viver assim a fim de serem felizes. Ó, quero saber como os homens precisam viver a fim de serem felizes. Aí o Texugo diz, mas que jovem mais humilde, agora a gente tem que devolver a vida para ele, né? Então, aos pouquinhos, eles foram tocando e com as intenções dele, ele voltou, começaram a encaixar cada osso, cada pele do corpo dele, e ele volta à vida quando ele acorda. Quando ele acorda do sonho, ele vê que ele está ali com o corpo dele novamente. Então, depois desse sonho maravilhoso ali com os animais, né? Aqui, vamos ver, é o capítulo da estrela. Aqui, o capítulo da estrela, né? Mais uma vez, o Madru se apaixona por uma outra menina, né? Ele se apaixona por essa menina como? Ele chega, então, numa determinada cabana, onde ele tem que ficar um tempo em retiro, antes de ele participar da festa do solstício de inverno, que aconteceria dali a algum tempo no reino, ali daquele príncipe. Ele teria que ficar um tempo em retiro. O Asi deixou apenas fogo para ele, deixou fogo e deixou água. A comida ele teria que ir atrás. E que ele não poderia falar com ninguém, que aquele tempo era para ele sonhar e ficar absolutamente sozinho. Ele já estava entediado de ficar naquele lugar ali. Então, uma das coisas que ele aprendeu ali foi concentrar na respiração, porque ele percebia que conforme ele ia se concentrando na respiração, aqueles pensamentos de depressão, de tristeza iam indo embora. Era onde ele conseguia ficar presente e poder aguentar então aquele tempo nesse retiro sozinho na cabana. Num desses sonhos dele, numa dessas noites dele, ele conhece a Alissa, que é uma das filhas do príncipe, né? E aí, como ele se apaixona por ela, né? E ele dizia, mas eu não vou também poder casar com você, porque você é minha irmã, né? Querendo ou não, é minha irmã, também não vou poder casar com você. Eles começam a falar sobre floresta, sobre coisas que ela gostava, e ela já sabia tudo dele, mas ele não sabia nada dela, e ele ficou encantado com aquilo, mas como que você sabe? Ela disse, eu tenho um segredo, eu converso com os animais, mas não é para todo mundo que eu posso falar isso. E os lobos são os meus guardiões. Eu aprendi com uma velha aqui na floresta, nas noites de lua cheia que eu não conseguia dormir, eu saía caminhando pela floresta, catando folhas, né, as folhas que ela ia encontrando, pedras, ia juntando, e num desses caminhos ela encontrou a Mola, que era uma conhecida como uma feiticeira com poderes mágicos. A Mola começou a ensinar para ela o poder das ervas, o poder curativo das ervas, das ervas, começou a falar sobre os poderes mágicos das árvores, né? E ali ela aprendeu também a conversar com os animais, e ela descobriu que os lobos eram os guardiões dela, porque uma vez ela encontrou com eles no meio do caminho, e ela apavorada, suando, e que ia encontrar com aqueles lobos, meu Deus, eles vão me devorar, e os lobos olharam para ela espantados, assim, mas você não sabe que nós somos os seus guardiões? E aí ali ela começou a conversar com eles, só que ela não podia falar isso dentro do reino, não era para todas as pessoas. Por quê? Porque naquela época os homens diziam que as mulheres eram mais poderosas que eles tinham, na verdade, medo das mulheres, que as mulheres eram mais poderosas porque elas tinham poderes mágicos, eles diziam. E eles, para não perderem o poder, eles condenavam à fogueira todas as mulheres que tivessem esses poderes.
E a Alissa, né, filha do príncipe, só não foi condenada ainda porque ela era filha do príncipe, senão ela já teria ido à fogueira. Então ela ficava bem quietinha, não falava sobre esses poderes mágicos, ela acabou conversando somente com a Mola, que era essa feiticeira, a professora dela, né? E com o Madru, quando ela encontrou nesse sonho. E nesse sonho também, a Alice acabou dando um lenço que ela tinha, um lenço feito de folhas. O Madru ficou encantado com aquele lenço e ela deu de presente para ele. Quando ele acorda, então, do sonho, já tinha passado o tempo, né, que ele tinha que passar nesse retiro sozinho, os druidas, então, chegaram para ele e viram aquele lenço que ele tinha no pescoço. Olha, mas o que aconteceu aqui? Você sonhou com alguma coisa? Ele disse, não, eu não sonhei, mas eu ganhei esse presente. Ele mostrou, né, um lenço feito de folhas. E os druidas, a floresta te vestiu, olha que maravilha, então vamos conosco para te apresentar ao príncipe, né? Então ele não contou nada da Alissa e disse que ele não tinha sonhado, né? Na verdade. O próximo capítulo fala então quando o Filho das Estrelas, né, foi entronizado na grande festa ali, foi apresentado para todo o povo como o filho do príncipe, né? Foi uma grande festa cheia de rituais, e aí o livro conta bastante detalhes que eu não vou, né, contar aqui para não ficar mais cansativo. E ele dorme, então passa essa festa com muita comida, muita bebida, se apresentando para o povo. E no dia seguinte ele é acordado por um mensageiro do príncipe dizendo que ele tinha que participar do Conselho da Floresta. O que era esse Conselho da Floresta? Era o conselho que iria decidir o que deveria acontecer com o filho o Esnir, né, o filho do homem que tocava o tambor mágico, pelo massacre contra aqueles homens que eles tinham matado, né? O que iria acontecer? Esse conselho iria decidir. Então ele viu que nesse conselho tinham o príncipe, o Madru, aliás, né? O príncipe, o Gu, que era o arquidruida, tinha uma cadeira que representava Bru, a grande floresta, era simbolicamente, né? Que tinha essa cadeira e uma cadeira para ele também poder votar. E nesse conselho, cada um tinha que dizer o seu voto. Se queriam castigar, né, essas pessoas que tinham matado, tinham feito esse massacre, ou não, se iam castigar ou não. O que aconteceu? Houve empate. Quando houvesse empate, então, nesses votos do conselho, eles tinham que jogar 3 oráculos. E os 3 oráculos que iam ser interpretados pelos druidas é que iriam dar a resposta, então, para o que deveria acontecer para aquele conselho. Jogaram, então, os 3 oráculos e decidiram, então, ali, pela interpretação dos druidas naquela época, que deveria acontecer o massacre. O Madru ficou, o massacre, deveria acontecer mais um massacre, né, que era um castigo para aquelas pessoas que tinham matado, os assassinos ali. O Madru ficou extremamente chateado com aquilo, para ele era uma vingança, era algo muito terrível que podia acontecer. Então, o que ele fez? Pela Mola, ele deu um recado para que ele desse, né, para que a Mola desse o recado à Alissa, que avisasse, então, através dos animais, os animais levassem também o recado até os habitantes da floresta para que eles fugissem, porque algo de muito ruim poderia acontecer. Então, ele, né, deu o recado para a Mola, para que Mola avisasse a Alice avisasse os animais, e os animais, então, pudessem avisar os habitantes da floresta. E quando a milícia chegou, então encontrou as casas vazias. Os animais tinham feito o trabalho de avisar as pessoas e todos fugiram. Então ali foi algo muito bom. Só que o Gu, que era o arquidruida, né, o sacerdote, digamos assim, o maior ali dos druidas, né, para aquele reino, ele já sabia que era a Alicia que tinha conversado com os animais, então o ódio dele por essa menina só aumentou, né? Aqui para frente. Ah, certo. Passou mais algum tempo, então chegou o momento de estudos do Madru, né, na chamada Casa do Conhecimento. A Casa do Conhecimento nada mais era do que era uma escola na época, onde eles aprendiam os dons de magia, e eles tinham aulas com 3 professores que citam aqui na escola. Um deles era o Gu, o arquidruida, onde eles aprendiam sobre o mundo do além. Tinham aulas com o Asi, onde eles aprendiam o mestre, né, o mestre do Madru. O Asi, eles aprendiam sobre as florestas, sobre as árvores, aprendiam a meditar. O Asi era uma pessoa, assim, do bem, né? Uma alma do bem ali, que ensinava muitas coisas boas para eles. E tinham também um James, que era o professor de arco e flecha. O James também fez uma grande amizade ali com o Madru.
Nas aulas do ASE é que o Madru ele se encontrou, porque o ASE levava todos os alunos até no meio dos bosques, fazia com que eles se deitassem esticado perto das árvores e para que eles se sentissem como árvores. E o único aluno que conseguiu se sentir como uma árvore realmente, claro, foi o Madru. Ele se sentia realmente como um álamo negro. Foi nessas aulas do ASE que ele aprendeu isso, né? O herege que cita ali nesse capítulo era o James, era esse professor de arco e flecha, né? Esse professor de arco e flecha, o Gu, que era o arquidruida, não gostava dele também. Para variar, acho que o Gu não gostava de ninguém, ele queria assumir o poder e matar em todo mundo, né? E esse James, então, um professor, ele ensinava também, como eu falei, arco e flecha, ele ensinava a concentração, e ele dizia que para acertar o alvo era muito mais do que a mira dos olhos, era a força de vontade de quem atirava, que essa era a verdadeira magia, a tua força de vontade é que alcançava o alvo, e não somente a mira dos olhos, né? Só que ele era considerado um herege porque ele ensinava outras coisas do mundo, do além, digamos assim, ensinava também a concentração, a meditação, assim como o Asi, e ele ia muito contra o Gu, então ele era mal visto ali, né? Em uma determinada noite, o Madru sonha com ele, sonha com o Asi, vindo falar com ele, se despedir, e ele dizia, mas, James, como que vai ficar a Casa do Conhecimento, como vai ficar a Grande Floresta sem você? E o James dizia, não, enquanto houver o que aprender, nenhum lugar é monótono, né? O nada que se torna visível, que diz ali, na iluminação, deve ser abordado por meio do pensamento e da meditação. Guarda isso com você. Eu vou embora pela floresta, porque o meu tempo aqui já acabou, mas siga o teu caminho. E isso era um sonho, porque no dia seguinte, o Madru acorda, né, desse sonho e pergunta, mas cadê o James? Olha, aí o amigo dele acaba falando, olha, o James foi morto, ele foi condenado à fogueira pelo Gu, ele foi acusado de heresia, porque aconteceu nessa época uma epidemia em todo o povoado, né? E muitas pessoas morreram com essa epidemia. Então o Gu aproveitou e colocou a culpa no James, dizendo que era o James que tinha, com os poderes mágicos dele, que tinha mandado aquela epidemia, e acabaram condenando então o James à fogueira. Mas no sonho ele já tinha vindo se despedir do Madru, né? A gente tem tanta coisa boa esse livro, mas já tá terminando aqui, tá? Para não também me prolongar muito, né? O jogo de figuras, então, na verdade, mais tarde foi conhecido como o tarô das árvores. O que era isso? Quando eles finalizavam a escola, eles ganhavam um tarô das árvores. Eram figuras, né, que uma pessoa do reino acabava fazendo um tarô para cada aluno, porque eles diziam que apesar das figuras terem simbolicamente um padrão, mas elas tinham detalhes para cada pessoa, porque eles diziam que cada pessoa era diferente, então cada pessoa tinha que ter um tarô diferente. E para receber o tarô de presente era tão importante para eles, que os alunos 2 dias não precisavam ir para a escola, porque eles ficavam só estudando, se familiarizando com aquele tarô, para que quando eles tivessem dúvidas, eles pudessem consultar, então, o tarô das árvores. E o Madru ficou fascinado, mexendo em todas aquelas cartas, né? O que aconteceu? Ele quis muito agradecer a pessoa que tinha feito esse tarô para ele. Quando ele foi para agradecer a pessoa, ele se apaixonou por um medalhão que esse Colway, né, que era um soldado que acabava consertando várias coisas ali no castelo, na casa do príncipe, tinha feito um medalhão, ele mesmo fez, e ele não deixou o Madru levar porque ele disse que era a única recordação que ele tinha da esposa. A esposa tinha sido vendida como escrava há mais de 3 anos já, e era a única recordação que ele tinha, mas o Madru ficou maluco por aquela peça, porque aquela peça tinha figuras de lobos, e o Madru não sabia, mas ele tinha uma ligação com lobos que ele ainda não tinha conhecimento. Não, mas eu vou levar essa peça, com a promessa de que eu vou pedir ao príncipe que solte, que dê a liberdade à tua esposa. Mas o Colway ali já sabia que aquilo não seria possível, né? Madru levou esse medalhão com ele. Passou algum tempo, ele acabou se esquecendo dessa promessa que ele tinha feito de pedir ali ao príncipe, né? E a lua o acordou um dia de noite, dizendo: você tem uma mancha que ninguém consegue ver, só eu consigo ver.
você fez uma promessa ao Colwyn, então vá lá e cumpra a sua promessa. Então ele acordou no meio da madrugada, acordou todos os soldados que tinham ali, chamem o príncipe, porque eu preciso falar com ele, eu preciso pedir a liberdade, então, da esposa do Colwyn. E por mais que ele tentasse, por mais que ele argumentasse, o príncipe acabou só debochando dele e não deu a liberdade. Então, ali, ele perdeu uma boa parte das esperanças dele, porque foi só não por ele não só poder manter a palavra, mas ele viu que também muitas coisas ele não conseguiria, como filho do príncipe, né? E ele acabou indo devolver esse medalhão para o Colwyn, muito triste, né? Porque ele não podia ter cumprido a promessa. E o Colwyn disse para ele: não, mas eu te dou de presente essa pata de lobo. Essa pata de lobo é para te proteger no caminho. Você vai encontrar muitos lobos pelo caminho. E para eles não te atacarem, essa pata vai te proteger. Quando você sentir em perigo, você toca 3 vezes com o teu dedão nessa pata e ela vai ser o teu melhor guardião. Não precisa temer. O Madru achou aquilo estranho, porque até então ele não sabia que ele tinha ligação com lobos e levou aquela pata junto com ele. No caminho ele encontrou lobos, na verdade ele, cansado, adormeceu. No sonho, entre aspas, ele encontrou com uma matilha de lobos, aqueles lobos vieram ao redor dele, né, furiosos, e ele lembrou então da pata, esfregou 3 vezes, né, conforme o Colwyn falou para ele, e os lobos disseram: não, mas nós vamos te proteger, nós vamos na frente e você vai atrás para prosseguir o caminho de volta para o reino. Né? E ele daí prosseguiu, então, o caminho de volta lá para a casa do príncipe. Realiza-se, então, a festa do solstício de inverno. Essa festa era muito importante para ele, também muito cheia de detalhes, era o fim da escola, de um ano deles, e os alunos, então, tinham que escolher um tipo de caminho, entre os 3 caminhos. O caminho dos cavaleiros, que era o caminho do príncipe, né, só para revisar, o caminho da onisciência ou sabedoria, que era o caminho dos druidas, onde eles acreditavam somente no além, era o que, né, se contava aqui no livro, e tinha o caminho da floresta, que o caminho da floresta, que era o que o Asi seguia, dizia que sim, existia um mundo do além, eles não deixavam de duvidar disso, mas que o mundo daqui era maravilhoso, por ter árvores, por ter vida, por ter animais, que eles não podiam esquecer desse caminho daqui. E por se sentir também como árvore e também pela influência do Asi, o Madru acabou escolhendo então o caminho da floresta. Ele se decidiu pelo caminho da floresta, assim como o melhor amigo dele também. Deixa eu ver se aqui para frente tem mais alguma coisa que dá para citar. Então, seguindo esse caminho, né, da floresta, o Madru também aprendeu que na floresta se falavam 3 línguas diferentes. Eu acho bem importante até falar dessas 3 línguas, o número 3 também, né? Para os celtas tem todo o significado. Eles aprendiam as 3 línguas diferentes, porque eles diziam que tinha, né, a ver com as três, na época, 3 estações do ano, que era o verão, o inverno e outra para a primavera. Então, para coincidir com essas 3 estações, eles tinham 3 línguas, né, diferentes, a língua do verão, a língua do inverno e a língua da primavera, né, para coincidir com essas 3 épocas do ano, e também para eles eram os estados de mutação da deusa das 3 faces, a deusa menina, a deusa mulher, né, e a deusa já anciã. E esses caracteres das línguas tinham sido inspirados, então, nas árvores de cada estação. Então, conforme as árvores de cada estação, conforme esses caracteres, eles faziam a língua deles, tá? Vamos ver o que dá mais para citar aqui também. No próximo capítulo, aqui já está quase finalizando, tá, gente? Se tiver cansativo, vocês me falam, tá? Se quiserem parar alguma coisa, tá bom? Eles fazem como tinha já terminado então a escola, né, a Casa do Conhecimento, o príncipe e o Madru, junto com os soldados deles, resolvem fazer uma viagem para uma cidade à beira-mar. Na verdade, o intuito do príncipe era fazer mais amizades com o rei, para conseguir também tributos, conseguir amizade com esse rei, na verdade, por ganância, né? O interesse dele era em
construir parcerias ali para que ele pudesse retirar alguma coisa. O Madru já estava entediado daquela viagem, daqueles reinos, só falando em ouro, falando em riquezas, ele não queria mais saber de lá. E quando ele estava muito inquieto, muito agitado, com pensamentos negativos, ele ia procurar um bosque de álamos negros. E nesse bosque, dessas árvores, era onde ele conseguia acalmar os pensamentos e se sentir melhor, né? E deixa eu ver aqui, num determinado sonho, mais uma vez no sonho, né? Lobos aparecem para ele e dizem o seguinte: você ainda precisa da gente? Você não chamou mais a gente? Você não lembra que nós somos os teus guardiões? Você ainda nos quer como seus guardiões? E o Madru diz: claro, claro que sim. Né? Então, é o seguinte, amanhã de manhã, você vai junto com a gente voltar para Norlan, porque a Alissa foi condenada à fogueira pelo Gu. Como o príncipe não estava no poder, o Gu, por ele mesmo, resolveu se assumir como, né, como príncipe ali da região e condenou a Alissa à fogueira. Como ele já não gostava dela, né, por esses poderes mágicos, com medo de ela tomar o poder, ele condenou ela à fogueira. E os lobos vieram, então, através do sonho, avisar a Madru. E nós vamos te ajudar a salvar a Alissa. E o Madru, então, no dia seguinte, sozinho, entre aspas, né, porque estava junto com os lobos, resolve percorrer o caminho e, então, salvar a Alissa. E eles chegaram até o castelo, demorou ali muito tempo, mas ele conseguiu chegar junto com os lobos ali no castelo e viram a Alissa já pregada, né, para ser condenada à fogueira. Já começaram a ouvir o discurso do Gu, dizendo que ela tinha sido condenada ali por heresia. Só que nesse momento, um dos lobos uivou para o Gu. Ele olhou para trás e estava toda uma matilha de lobos encarando. Eles não foram já para atacar o Gu, que era o arquidruida, né? Eles chegaram só e ficaram encarando o Gu ali. Ele ficou morrendo de medo daqueles lobos ali encarando. E nisso chegou então o Madru, ele tirou aquele bastão negro, que pela primeira vez ele usa o bastão de mensageiro do príncipe, e diz que o Gu, na verdade, estava tomando o lugar do príncipe, o lugar que não era dele, que ele não poderia fazer isso. E aqueles lobos ali todos encarando o Gu, ele ficou com muito medo e fugiu dali, né? Então, junto com os lobos, o Madru conseguiu salvar, então, a Alissa da fogueira, né? Foi essa noite iluminada que acaba citando ali no capítulo. Deixa eu ir mais para frente, que eu acho que eu acabei até passando mais à frente. Passado mais algum tempo, né, o Madru e a Alissa começaram a viver como homem e mulher, apesar do príncipe não querer abençoar ali aquela união, só que a Alissa acabou ficando grávida. Como a filha do príncipe não poderia ter um filho, então sem um pai, sem estar casada, o príncipe acabou abençoando a união do Madru com a Alissa. E o ritual deles, digamos assim, quando o homem iria, né, se casar, viver, né, como marido, para dizer que ele tinha saído da juventude e realmente se tornado um homem, ele tinha que passar um tempo, como se fosse numa região deserta, assim, inóspita, ficar ali sozinho, aprender a caçar, aprender a pensar em si mesmo, em pensar nas responsabilidades que ele teria dali para frente, ali um tempo para viver com ele mesmo, antes de ele voltar para viver com a esposa. Nesse local, então, Madru continuou praticando então a meditação, a respiração que ele tinha aprendido, só que também mais uma vez muito entediado. E num determinado dia, um homem todo vestido de couro aparece para ele trazendo uma carta. Esse homem não falava absolutamente nada, trouxe uma carta para ele. E nessa carta dizia o seguinte, deixa eu só localizar ali. Acho que eu estou indo um pouquinho mais para frente. A carta, na verdade, ela dizia que a esposa, que ele tanto amava, estava o traindo vergonhosamente e que se ele quisesse saber mais detalhes, que ele subisse a escada de galhos que tinha mais à frente e encontrasse alguém lá, que alguém o estaria esperando e era alguém com boas intenções. Ele, tomado de raiva, amassou aquela carta, jogou longe e correu atrás do homem de couro, né, que estava vestido de couro. Só que esse homem já tinha ido embora, né? Nesse momento, ele se depara com um anãozinho chamado Alvis. Alvis escrito com A-L-L-W-I-S-S, que em alemão significa onisciência.
Acho que apareceu alguma coisa aqui, achei que era do Zoom, mas não é. Que significa onisciência. Então, esse anão aparece para ele bem como esses anões que a gente vê em filmes, né? Vestido com os sapatos marrons, a roupa verde, aquele gorrinho vermelho. E ele diz, eu sou realmente o Alves. Mas me diz uma coisa, antes das apresentações, você acredita no que está escrito aí nessa carta? Aí o Madru para e pensa, não, realmente eu acredito que a Alissa não iria fazer isso. Então ele disse, claro, se trata de uma armadilha, então não duvida da tua intuição, não duvida do que tu acreditas. Né? O Alves veio, então esse anão dá esse conselho para ele. Aí ele ficou até envergonhado, né, por ter acontecido aquilo, né? E aí ele disse, não, mas vamos conversar, eu quero aprender mais contigo, aprender mais com esse anão, só que de repente o anão pega e vai embora, já deixou o recado e pega e vai embora, né? E ele disse, meu Deus, mas por onde esse anão foi embora? Ele olha aquelas árvores, né? Tem muitas árvores aqui, mas ele não viu, o anão simplesmente desapareceu. E ele tá com o tarô dele, ele tira o tarô, né, do bolso, e uma das cartas diz, se eu não me engano, acho que era a veleira que caiu. Aí ele olha para frente e ele vê uma veleira, e aí ele vê a árvore balançando. Ele diz, então o anão foi embora por ali, foi embora por aquela a veleira, né? Então ali ele descobriu a existência dos anões, né? Esse Alves era um conselheiro, um amigo dos druidas que seguiam, daqueles que seguiam o caminho da onisciência, né? Também chamado caminho da sabedoria em alguns momentos no livro. Não está indo para frente aqui, acho que agora foi no capítulo do enforcado, né? Deixa eu só passar aqui, gente, porque eu fui me empolgando na história e já desacompanhei aqui o livro, mas cheguei. Cavalgando para um mundo diferente, então que o Madru, num determinado dia, num determinado sonho, ele se encontra diante de um espelho. A história, como eu digo, ela vai se movimentando o tempo inteiro, né? Não tem monotonia nela, né? Então, num determinado sonho, ele acaba se encontrando num espelho, e nesse espelho, quando ele olha para o espelho, ele perde a memória. Ele esquece da Alissa, ele esquece do Asa, ele esquece de tudo. E ele só vê sombras, só vê fragmentos das pessoas, né? Ela é como se ele tivesse sido possuído por um poder desconhecido, que apagava lembranças, apagava sentimentos, ele não se lembrava de mais nada, né? Quando ele olhava para esse espelho, então ele né, esquecia de tudo, e ele viu, de repente, por esse espelho, alguns cavalos, como se fossem cavalos mágicos, né? Ele monta nesses cavalos, junto com outros seres, e ele sai cavalgando por aí para mundos diferentes para conhecer outras coisas, né? No início ele ficou bastante assim perturbado com a aparência daqueles seres, cavalos voando, o que que é isso, né? Mulheres diferentes ali sobre esses cavalos, mas ele resolve prosseguir, porque como ele não estava lembrando de mais nada, ele se deixou levar, né? Vamos ver o que está aqui. Daí fala de outros detalhes, né, do que tinham nas árvores, nesse mundo diferente que ele resolve descobrir. Acontecem outras coisas ali, mas para não ficar também muito longo, eu vou acabar passando, tá? E chegou uma hora, novamente, que ele voltou a olhar para esse espelho. Essas mulheres, né, cavalgando, levaram ele daí para uma cabana, nesse sonho. Nessa cabana, quando ele acorda, em um determinado horário da noite, ele vê novamente um espelho, na verdade. Do lado desse espelho tinha um tosão de ovelha. Olhando nesse espelho, ele vê o grande salão, aquele grande salão do príncipe, do reino onde ele vivia com o príncipe, né? E seu olhar se voltou para o tronco da árvore petrificada, no qual se liam aquelas duas inscrições de Bru e Bri. Ele reconheceu o príncipe, reconheceu Asi, as duas filhas mais velhas do príncipe, também seus maridos, e aí ele começou a ver aquilo e ele começou a ficar assustado, porque era através do espelho. E ele soube que o rei Lausbar, aquele rei lá do início da história, estava ali junto com o príncipe para se vingar. Mas o príncipe não sabia disso, ele achou que era apenas uma visita, né? E esse Lausbar começou, então, a colocar as garrinhas dele para fora ali, começou a chamar todo aquele povoado de súditos. Ele viu que tinham inscrições nas portas das casas das pessoas e estava vendo muita matança de animais, muitas peles. Ele começou a ficar apavorado com aquilo, ele não sabia o que ia acontecer.
porque aquele rei Lausbart realmente era uma pessoa do mal, uma pessoa que queria só saber de ganância, de desperdícios e de muita coisa ruim. E o Madru nada ele podia fazer, ele não conseguia se mexer, ele só conseguia ver através daquele espelho, né? O que ele queria, esse rei, eram peles, pois estas rendiam um bom dinheiro, né? Ele tinha conseguido 4.000 peles, mas aquilo era só o começo, né? E no local onde podiam arranjar tão depressa 4.000 peles, ele pensou, posso conseguir bem mais. E ali eles começaram a desmatar, ele mandou os soldados desmatarem as árvores, abrir clareiras naquela floresta. Então foi algo bem ruim ali que estava acontecendo, né? Ele acabou, nesse meio tempo, o próprio rei Lausbart, a matar o Gu, porque ele queria que o Gu matasse a Alissa. Só que o Gu não estava achando uma oportunidade, demorou para matar, porque eles queriam matar por causa dos poderes mágicos dela, porque eles sabiam que ela se comunicava com os animais, né? Porque eles sabiam que ela tinha, naquela vez lá, avisado os animais para que não acontecesse um massacre contra aquelas pessoas, então eles queriam acabar com a Alissa, né? Como o Gu demorou para matar a Alissa, o rei Lausbart acabou matando o Gu também. O Gu acaba morrendo, então, no meio da história ali, né? Ali se começa, nessa parte da história, o fim, digamos assim, uma boa parte do fim da Grande Floresta. Por quê? Porque esses soldados começaram a tacar fogo em tudo o que eles viam, a matar os animais e também a matar as pessoas. Mola, Asi e a Alissa estavam no meio de um círculo de fogo. A Mola fez um sinal de bênção, protegendo todos eles, dizendo: aqui dentro desse círculo, dessas bênçãos, eu posso proteger vocês, mas fora daqui não tem mais o que fazer. Só que era tanto fogo que os próprios lobos, quando o Madru viu, né, que os lobos foram para ajudar a Alissa, o Asi ali também, os lobos também acabaram sendo mortos ali, né, no meio desse fogo, né, no meio dessa guerra que aconteceu ali. Gente, está muito cansativo, está quase no final. Qualquer coisa vocês falam se quiserem, tá? Deixa eu ver aqui. Eu, particularmente, quero ouvir o final da história. Eu não sei se Cris e Eudara têm o tempo Porque que acaba, acho querem, que. sim. Eu não sei se vocês quiserem ficar, são bem-vindos, claro. Eu tô entretida aqui porque eu quero ouvir. Mas se tiverem horário também tá tudo bem, gente. Fiquem à vontade. Isso. Tá, mas acho que tá quase no final agora, assim, também, né? Então, acabou ali acontecendo, digamos, uma parte do fim da floresta. Foi um massacre muito grande, né? E o rei ainda dizia: agora sim o cavaleiro Gessac, ele foi vingado, meus senhores, né? Só que depois de um tempo, Bru, é, ainda quando o Madru estava olhando por aquele espelho, ele ficou tão atordoado com aquilo de não poder fazer nada, ele acabou adormecendo do sono, né, ou levado por alguma magia, enfim, ele acabou adormecendo. No dia seguinte, ele acordou e ele viu um gato de várias cores. Na verdade, várias não, era um gato de 3 cores que apareceu. E essas duas mulheres que estavam junto com ele, né, que levaram ele através dos cavalos mágicos ali, chamados de cavalos mágicos, eles disseram: não, essa é a Bru. A Bru veio do outro mundo, junto com o Bri, para que a floresta seja vingada, para que nada de mais ruim aconteça contra a floresta. E ela se fez visível através daquele gato de 3 cores, né? E ela disse então para o Madru que ele seria o cavaleiro da Grande Floresta, que ele deveria defender a Grande Floresta. E o Madru ficou lisonjeado com aquilo, mas ao mesmo tempo ele ficou com muito medo, né? Enfim, várias coisas acontecem aqui no meio da história até que eles conseguem capturar o rei Lausbart, e ele é julgado pelo Tribunal das Fadas. É um tribunal feito de fadas. Quem eram as fadas? Eram árvores. As árvores eram álamos negros, era uma mulher, né, de álamo negro, uma árvore que tomou vida, eram sabugueiros, eram espinheiros, eram várias árvores que se formaram um tribunal para julgar o rei Lausbart. E ele, sem arrependimento nenhum, por ele fazia tudo aquilo novamente, né? Disseram: não, nós temos que vingar, não pode acontecer isso, né? E eles acabaram capturando esse rei, e no dia seguinte ele acabou sendo morto porque essas árvores elas tomaram formas de espinhos,
e foram se enroscando, digamos assim, se enrolando ao redor do rei, até que o mataram daí, né, o sufocando ali. Vamos tentar só para não demorar muito aqui. A matança das árvores, o encanto do silêncio. A matança das árvores foi isso porque também muitas árvores ali foram mortas, né, antes de eles se vingarem, antes do rei ser julgado pelo tribunal das fadas, e acabou se tornando um silêncio ali. As árvores ficaram em silêncio por tudo aquilo ter acontecido, né, já não tinham mais as pessoas, e a Bru, que é o que defendia, né, a grande floresta, dizia que por um bom tempo nenhum ser humano poderia se aproximar dali, até que as árvores pudessem crescer novamente. Tinha acontecido tanta matança e tanta coisa ruim que ela determinou, então, que nenhum ser humano mais se aproximasse. E aquelas árvores que seriam mortas, que foram mortas, aliás, aqueles animais que tinham sido mortos durante essa guerra, ela juntou todas as peles, colocou como se fosse próximo a uma fogueira e foi devolvendo a vida àqueles animais. E proibiu, então, que os homens se aproximassem daquela grande floresta, até que ela pudesse se reerguer novamente. Essa foi a ordem dela, né? E Madru já estava bastante cansado de tudo isso que tinha acontecido, e ele disse: Eu posso pedir um presente, Bru? E o presente que ele pediu foi que ele tivesse um descanso. E ela concedeu esse descanso para ele, mas dizendo: se a hora que a floresta precisar de você, você vai ter que estar a postos, você vai ter que voltar, né, para não esquecer do teu compromisso de ser o cavaleiro da floresta. Mas eu te concedo esse descanso. Mais uma vez, num determinado sonho, né, para variar, como tem sonhos, bastante sonhos nessa história, nessa carta da torre, vamos ver aqui qual é o capítulo que está, para eu não me perder aqui. Isso, já encontrei aqui, já está no finalzinho, então. O Madru, ele continuou sempre embaralhando as cartas, quando ele tinha dúvidas da vida dele, ele embaralhava essas cartas, acaba sempre usando o tarô ali ao favor dele. O que acontece? Num determinado sonho, ele pede aos seres encantados, aos seres da floresta, que levem ele até o reino dos mortos, porque ele tinha esperança que, chegando no reino dos mortos, ele pudesse encontrar a Alissa, né, e o filho que ela estava esperando. E ele achava, como eles morreram, eu quero ir para o reino dos mortos, ou onde a Alice estiver, para eu encontrar com ela. E nesse sonho apareceu os três animais, aqueles três animais que tinham já aparecido há um tempo atrás, a pega, né, o passarinho, o texugo, e o outro, me fugiu, e o sapo. O sapo, a pega e o texugo apareceram para ele e disseram: não, nós vamos plantar uma árvore para você, para te dar a vida novamente, para te dar o ânimo novamente, vai ser uma árvore da vida que nós vamos plantar para vocês, para você, Madru, né? Para que através dessa árvore você alcance o mundo do além e possa encontrar a Alissa. E aí eles plantaram, então, essa árvore no sonho para o Madru, só que o que aconteceu? Tinha um quarto animal, esse quarto animal que era considerado a sombra que todos nós temos. O urso, nos sonhos, né, para eles, esse quarto animal significava a sombra, o nosso lado sombra de cada um de nós. O urso apareceu e o danado, o que fez? Né, aproveitou que o Madru estava dormindo, tirou aquela árvore dali e plantou ela em um outro lugar, mais para frente. Replantou essa árvore. Quando o Madru acordou, ele, né, durante o sonho, ele sabia que ele tinha que subir por aquela árvore, né, e atravessar um muro para ele chegar até o reino dos mortos e encontrar a Alissa. Só que ele não fazia a mínima ideia de que o urso tinha replantado a árvore em um outro lugar. E ali, nesse outro lugar, é muito, muito interessante, ele acaba encontrando o reino do mal em vez do reino o reino dos mortos. Ele acaba passando por vários perrengues ali, ele encontra caveiras, ele encontra muita matança, muito dinheiro, corrupção, ele começa a ver as pessoas se matando por dinheiro. Ele não consegue respirar, o ar é muito cheio de fuligem, muito pesado, muitas coisas ruins. As pessoas todas usavam como se fosse uma máscara de couro, não se via o rosto delas, ele estava ali desesperado naquele lugar, porque era um lugar muito ruim.
né? E aí ele chegou a um determinado sonho ali, na verdade, porque ele voltou a sonhar, dormia e acordava, voltou a sonhar. Ele estava com muita fome e com muita sede, então ele encontrou um lugar e pediu um copo de água e alguma coisa que ele pudesse comer. Eles deram um pão embolorado e uma água suja para ele. Né? E eles, eu vou me recusar a tomar isso daqui, isso é horrível. E nisso já os homens foram tirando a faca para matar ele, porque aquilo para eles era uma ofensa, eles estavam acostumados a tomar aquela água cheia de larvas, aquela água suja, aquele pão embolorado, estavam acostumados com aquilo, então se alguém recusasse era uma ofensa. Quando eles iam com a faca para matar ele, o Aze apareceu nesse sonho, né? E o Aze disse que não toma isso, eu vou te defender. Quando o Aze apareceu com aquele bastão negro, essas pessoas que tinham um rosto de caveira, né? Acabaram se afastando e não fazendo nada, então, com o Madru. E aí o Madru disse, mas eu... Aí eles começaram a exigir, na verdade, que o Madru pagasse aquela água que ele jogou fora, o pão que ele jogou no chão, que na hora da raiva ele acabou jogando tudo no chão ali, né? Você tem que pagar. E aí o Madru disse, né, olhou para o Asa assim, assustado, mas eu não tenho dinheiro aqui, como é que eu vou pagar essas coisas? E eles falaram, não se preocupa, eu vou conversar com eles, mas aqui o dinheiro deles é se alimentar dos teus sonhos. Se você perder os sonhos, eles se alimentam disso. Então não se preocupa, segue comigo, a gente vai seguir pelo caminho ali. Aqui, na verdade, o Madru não chega, né, ao reino dos mortos, ao país ali do mal, porque o urso, né, colocou o pezinho lá e replantou a árvore da vida dele, né? Então, por isso que ele, em vez, ele achava que ele estava no reino dos mortos, que ele ia encontrar a Alissa, mas na verdade ele estava no país do mal. Ali nesse meio tempo, o Madru conquista 3 fórmulas mágicas, ele aprende o ar, a terra, o ar, a água e o fogo. O da terra ele acabou não conseguindo. Ele vê que a Alissa tinha se transformado numa loba, infelizmente, do mal, porque ele estava no país do mal, né? Ele abandona a Alissa porque ele vê que ela está totalmente desfigurada nesse país do mal, né? E ali foi onde eu falei, ó, eles se servem dos seus sonhos, né? Quando a gente perde as esperanças, a gente acaba indo, né, para o país do mal, né? No próximo capítulo ali, o mundo da macieira, deixa eu só para acompanhar aqui, já está bem no finalzinho. O mundo da macieira, que o Madru torna-se aprendiz de feiticeiro, ele acaba aprendendo muitas coisas, ele faz amizade com cozinheiras, com seres de outros com seres de outros mundos, acaba acontecendo bastante coisa ali, faz amizade novamente com os lobos, ele começa a chamar os lobos como guardiões deles, né? E só que o Alves pede, então, passado esse descanso que Bru tinha conseguido para ele, o Alves chama de novo o Cavaleiro da Grande Floresta, que é o Madru, a pedido de Bru, porque a floresta estava precisando, né, dele, né? Ele se encontra ali debaixo de uma macieira, quando ele finalmente acorda, né? E o Alves diz para ele que ele precisa voltar à vida, porque a Grande Floresta estava precisando dele novamente, né? Vamos ver ali, o que mais, então, posso falar ali para vocês. Ele usa aquelas fórmulas que ele aprendeu do fogo, da água e do ar. Certo, aqui. Então, quando ele volta à vida, como ele que volta à vida, na verdade, né? O Alves, esse anão, aparece para ele pedindo, né, dizendo que Bru pediu para ele voltar à vida. Relata-se que em dado ano, por volta do fim do século XIX, essa carta mesmo, esse capítulo já. Relata-se que em dado ano, por volta dos fins do século XIX, um homem chegou a Norlan com a finalidade de investir em bens de raiz nessa cidade, né? O seu nome era Madru e ele ainda era muito jovem. Lembram daquele desejo do sapo, né? Para ele que passasse sempre vidas e vidas e ele continuava jovem. Então, no século XIX, né? Ele apareceu novamente lá na Grande Floresta como um jovem com bastante dinheiro, e ele comprou muitas terras. E essas terras eram a Grande Floresta, que ainda continuava lá, continuava viva, né? Ele investiu em muitas terras, né? Ele se tornou uma das pessoas que mais tinham dinheiro na época, onde ele era dono daquela grande floresta, para ele poder preservar aquela grande floresta. Essa era a missão dele nessa última vida aqui, digamos, né? E todas as pessoas se admiravam, eles diziam assim que o Madru, como se fosse, não era desse mundo. Ele sabia tocar violino como ninguém,
que ele aprendeu com Aze, lá nas outras vidas lá atrás. A música dele era encantadora, eles diziam, nossa, Madru parece um bruxo, parece um extraterrestre, ele não é dessa vida, parece que ele vem de muito longe, ele sabe coisas que nós não sabemos, né? E essa é a última vida dele, digamos assim, que diz aqui no livro, né? E ele começava a fazer muitas palestras, pedindo para que as pessoas não desmatassem. Por que que Bru, né, chamou ele, então Alves, o anão, também chamou a pedido de Bru, que ele viesse a essa vida, porque estavam acontecendo muitos cortes, muitos desmatamentos, cortes para madeira, as pessoas estavam começando a construir muitas casas com madeiras, móveis, tudo que se podia imaginar com madeira, e de novo estavam querendo acabar com a floresta. Né? E o Madru começou a palestrar isso, começou a dar palestras por toda a região ali, falando que, olha, nós vamos ter árvores por algum tempo, mas se continuar dessa forma, daqui a algum tempo não vão ter mais árvores, né? Vai se acabar com tudo, né? Mas, né, mais uma vez, não existia mais rei nessa época, mas ele era considerado o rei de Norlã, mas era só um nome, era só um título, né? Essa pessoa chamou o Madru, olha, quanto que você quer para parar de fazer as suas palestras? Ele disse, eu não estou à venda, eu vou defender a grande floresta, a floresta sagrada, o bosque sagrado. E claro, se revoltou todo mundo ali, né, todo mundo que queria dinheiro, os serralheiros, todo mundo que vivia aquela vida, ele começou a se revoltar contra Madru, mas ele continuou firme no propósito dele. Nesse meio tempo, ele acaba conhecendo a Julie, que é uma ruiva, uma filha de um homem que era sindicalista. Nessa época começaram a se formar os sindicatos, e esse homem acabou sendo morto a pedido desse denominado rei, né, que se denominava rei de Norlã, chamado Sanderman. Mandou matar esse sindicalista, porque ele estava começando a querer que não desmatassem mais as árvores, né, enfim, para não perder o poder, como muita coisa ainda acontece hoje, né? Mandou matar. E essa Jubilee é uma ruiva, né? Na época, ela ficou amiga ali do Madru, eles acabaram se apaixonando também, começaram ali a namorar, e a chamada ruiva, ela começou a fazer um jornal, e nesse jornal o Madru escrevia sobre as árvores, sobre o bem das árvores, sobre os seres, né, as fadas, duendes, gnomos, enfim, mas principalmente para que as pessoas tomassem consciência para não desmatar as árvores. Só que, claro, o poder, o dinheiro ali que o Sanderman, chamado rei de Norlã, né, o rei da região, tinha aquele jornalzinho, né, chamado de jornalzinho, que tinha o nome de Aurora, o nome de jornal era Aurora, não ia prosseguir por muito tempo, né? E eles acabaram, então, condenando Madru à morte. Na verdade, a morte não, perdão, a prisão. Condenaram o Madru à prisão, dizendo que ele estava inventando histórias, né? Fala aqui da carne de cavalo, porque ele viu que estavam servindo carne de cavalo com vermes para as pessoas, para os funcionários ali das serrarias e tal. Mas aí a pessoa que tirou as fotos e colocou no jornal acabou se vendendo para o Sanderman, dizendo que não, é tudo mentira do Madru. E o que aconteceu? Acabaram, então, condenando o Madru à prisão. E ele resolveu, então, fugir dali, porque ele viu que ele não teria mais para onde correr, né? Já tinha acabado o dinheiro dele, porque todo o dinheiro ele tinha colocado no galpão, no jornal, nos equipamentos, para poder também distribuir o jornal às pessoas, então tinha acabado o dinheiro dele. E ele disse que ele não iria ser preso, ele preferia fugir, mas que ele não iria ser preso, né? E a Julie, então, que era a mulher dele, que estava esperando o filho dele, disse, então, foge, vai para longe, porque eles vão acabar te perseguindo, vão acabar te matando, né? Enquanto ele ia fugir, estava bem próximo dele fugir, de os policiais virem atrás dele, o filho dele nasce. E aí eles perguntam, que nome você vai dar para o seu filho? E ele disse, eu vou dar o nome de Alder. Aí as pessoas acharam estranho, Alder, mas que nome é esse? É um nome muito antigo, e esse nome significa álamo negro, né? Lembrando lá das vidas dele lá. Então o filho recebeu o nome de Alder. E antes de sair, ele prometeu, Julie, eu peguei aquelas árvores Bru e Bri, que tinham as duas inscrições lá da casa do príncipe, elas ainda estavam na grande floresta, estavam protegidas por ele.
Ele pegou, tirou essas árvores e plantou na frente da casa dele e disse: por favor, você, quando o nosso filho crescer, conta essa história das inscrições para ele. Não deixa esse conto de fadas morrer, né? Conta a história, né? Eu vou embora, não sei o que vai acontecer comigo aqui para frente. Mas só que Julie não era muito de conto de fadas, assim, vou contar conto de fadas para o nosso filho. Ele, por favor, ele fez esse pedido antes de ir embora, né? Não deixa essa história morrer. Bru e Bri estão aqui, conta a história para o nosso filho, né? E dali ele foge. Então, deixa eu só ver aqui ao final, que tem é a última parte já. E o Alves, quando ele estava fugindo, então, quando esses policiais estavam próximos a pegar, né, e eles tinham ordem mesmo de matar, que se ele continuasse fugindo ali, eles tinham ordem de poder matar o Madru. Quando ele viu, ele ia ser pego pelos policiais, vem uma nuvem de neblina, cobre todo ele, e nessa nuvem de neblina, o Alves, o anão, aparece novamente para ele, arruma um barquinho lá no meio do mar. Nessa nuvem de neblina, os policiais não conseguiram encontrar ele, não conseguiram pegar, né, porque eles estavam indo para o mar. E ele diz que você está salvo, você é o cavaleiro da nossa grande floresta e você está salvo. Você e o Alder, que é o teu filho, são as nossas cartas na manga. E aí ele diz, tá, eu vou deixar o meu filho, vou deixar a Julie, mas eu tenho que levar comigo o meu tarô. E o Alves diz, não, o tarô agora é do teu filho. Ele tem que aprender também a usar esse tarô, assim como durante todas as suas vidas você utilizou. E fica como um presente, fica como uma herança para o teu filho, o tarô das árvores. Então, ali ele entendeu, né, que iria ficar, né? Então, no final, ele diz, né, agora pertence a Alder, ele deve acostumar-se desde cedo a jogar e a lidar com as cartas. E a Julie lhe contará histórias de fadas, dessas que se deseja ver quando se consultam essas cartas. Veja você, existem muito mais pessoas que gostam de contos de fada do que você imagina, Madru. Então, trate de andar para longe, advertiu Alves. Nós nos veremos na grande floresta. Adeus. Né? E no final da história diz, né, um mundo sem florestas, um mundo sem árvores, será um mundo sem beleza e sem esperança. Eu estou encantada. Esse E livro eu é também. maravilhoso. Eu recomendo que vocês leiam. Tinha tantas partes, assim, muito, muito interessantes também para contar, mas o tempo aqui acabou se estourando, assim. Mas eu acho que deixa tanta lição, né? Esse livro, muitas Exatamente. E tem coisas. vários Espero que vocês flashes tenham dele, gostado. Desculpa a sim, minha simplicidade no jeito de falar, mas espero que a mensagem do livro foi tenha sido lindo. passada, tá? Eu li Obrigada por me disse, e ouvirem. assim, tem muitos flashes dele que remetem a gente a outros livros, assim, né? Mulheres que correm com os lobos, As Brumas de Isso. Avalon, tem que, né, flashes que você fala, nossa, Alice é um nome russo, aí a bruxa tem a Baba Yaga, aí os Isso. lobos, aí eu falo, gente, que Tem viagem. muita coisa. E eu tinha dito, Daisy, que você era uma excelente contadora de histórias, e você confirmou isso realmente. Meu Deus, Parabéns, obrigada. Olha quem fala, Dara. parabéns. Não, você realmente é maravilhosa e é uma linda história. É uma Palmas. linda história. E assim, Obrigada. vocês são fantásticas, porque quando a gente tinha falado de apresentar o livro, o que eu tinha pensado na minha cabeça, eu sozinha, né, comigo, eu com a minha própria cabeça, era assim, de realmente chegar, pegar um livro e falar, gente, esse livro aqui fala sobre. E na verdade dar uma sinopse, assim, para depois as pessoas lerem e continuarem. Não, mas aí escuta aí, Deise, não faz a carinha, não, escuta aí. E aí eu tinha pensado em compartilhar mais as próprias experiências com o livro, enfim, né? E eu tinha pensado nesse resumo de uma primeira parte, como se fosse que nem quando você pega ali a parte de trás do livro, para saber do que se trata, e daí a própria Uhum. experiência com o livro. E quando Odara fez o primeiro encontro, né? Ela apresentou um livro da Lady Gottingen, e foi maravilhoso, porque Odara realmente contou a história do livro. E eu fiquei embasbacada ouvindo Odara, que delícia! E hoje, Daisy, é a mesma coisa, e embasbacada com a capacidade de vocês de recontar realmente. E eu fiquei pensando, isso aqui, gente, é um trabalho de bardismo. A verdade é essa. A gente está trazendo algo que é da nossa cultura literária, escrita, de volta para a cultura oral. A gente recontar essas histórias. E aí, claro, a gente sabe, quando a gente conta, por mais que a gente esteja ali com o livro, Boa contando noite, passagens, amor. tal, 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 só que os recortes que a gente escolhe fazer, a maneira como a gente traz a nossa própria entonação,
Tem um tanto da nossa própria história, da nossa visão sobre aquilo. E esse era o trabalho dos Isso. bardos, né? Era recontar as histórias antigas a partir da própria magia pessoal para aquele povo que estava ali na frente. Então eu tô achando maravilhoso, eu tô tipo assim, ó. Os Eu já bardos pensei, meu Deus, eu acordaram. entendi tudo errado. Eu contei a história do livro todo, eu Eu entendi que tudo tinha. errado, eu já O estava que eu aqui percebi ao desesperada. contrário, que eu que tinha entendido errado, porque foi o que o Dara fez, foi o que você fez. E na verdade eu assim, ó, pensando, gente, que presente. Que oportunidade maravilhosa, sabe? Da gente hoje ter isso. Hoje, 2024, a gente ter pessoas contando histórias e ter essa possibilidade de ouvir de vocês maravilhosas, lindas, rainhas, sabe? Então eu tô aqui, ó, agradecida. Agora tem a Agradeço. sua história, tem a história agora da nossa. É Cris? É Cris? Cris, né? Isso. Uhum. Cris, tem Josi. E vem bardos por aí. O marido É da um Daisy é um encontro bardo. maravilhoso, gente. Olha, nada é por Maravilhoso. acaso na vida. Nada é por acaso. Não é, não é. Que delícia. E esse livro repleto de simbologia, né? Isso que a Cris trouxe, que lembra muito, né? As mulheres correm com os lobos, os bons diabos, entre outros. É um livro repleto de simbologia. Eu tava pensando, gente, dá para ensinar druidismo com esse livro. Ele é maravilhoso. E as cartas mesmo, Sensacional. elas têm muitos símbolos, né, em volta, assim, das árvores e tal. Na Muito, muito, verdade, muito. a sensação que eu fiquei é que eles criaram o próprio livro, os personagens, os capítulos, em cima do Ogan, né? Então, as árvores que aparecem são do Ogan, e em cima disso foi criada essa história, mas que cheia de ensinamento, cheia, 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 cheia. Fiquei com vontade de estudar esse livro de verdade, pegar capítulo, capítulo, então vamos lá, sabe? Eu até te contei ontem, né, Dani, que eu tinha já lido o livro uma vez, e aí, de uns tempos, agora, não faz muito tempo, eu comecei a sonhar, mas não quando você está com aquele sono profundo, sabe? Quando você fecha os olhos assim para dormir, começaram a vir animais assim na minha cabeça. Aí eu vi, aqui antes de eu ler o livro pela segunda vez, porque aí eu li pela segunda vez para poder relembrar a história e contar ali para vocês, né? Aí eu, meu Deus, o homem-cão apareceu ontem para mim, eu não lembrava dele. Tipo, veio, né, a pessoa com o olho do cão, mas vários animais, não só esses da história, mas vaca, a águia, pavão. Eu comecei a sonhar antes de ler pela segunda vez, às vezes, como as coisas também são preparadas, né? Antes de ler pela segunda vez, começaram a aparecer vários animais. Até achei estranho, meu Deus, como eu estou sonhando com tanto animal ultimamente. Até dos sonhos ali, assim, eu estava com uma preocupação ali, uma coisa que estava atormentando a minha mente. Gente, foi tão lindo assim, que passou uma águia, mas foi coisa de um segundo. Uma águia no sonho pegou como se fosse aquela minha preocupação e jogou para dentro de uma caixinha e levou embora. Nossa, eu acordei assim, meu Deus, obrigada, 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 obrigada. Que coisa mais linda, né? E aí depois, então eu lembrei quando eu li pela segunda vez, o Homem-Cão apareceu para mim ontem, eu pensei, meu, eu não lembrava, como que eu não lembrava dele, né? E aí coisas assim vão acontecendo. E Aquela... deve ser um livro, Daisy, que se você ler 20 vezes, você vai ter 20 experiências diferentes. Isso, eu sempre lembro daquela frase ali que ele diz, eles alimentam dos teus sonhos, né? As caveiras, quando ele estava naquele reino do mal, né? O mal te alimenta dos teus sonhos, eu, né, guardei isso comigo também, então, nossa, é bem interessante também. Assim como o Você, livro que a Odara contou, tem muita você coisa. acordou a grande floresta. O negócio foi esse. Você foi lá, mexeu com tudo e jogou no ar. Pronto, você acordou todos os personagens. É verdade. Bem Eu, interessante. essa deles se Minhas alimentarem queridas. do sonho me lembra a J.K. Rowling, né, do Harry Potter. Ela disse que os dementadores são a depressão. Isso. Eles que chegam, Eu né, de não repente todo mundo entendi. se sente Ela disse gelado. que eu não entendi. Ela disse que Que os dementadores no livro são a depressão. São os personagens que ela criou a partir da depressão que ela teve, né? E é isso, quando eles se aproximam, as pessoas se sentem geladas, e é justamente isso, eles sugam os sonhos, eles sugam a alma da pessoa, eles sugam a essência dela, né? Lindo, visceral, né? Enfim, isso era Isso. bonito. maravilhoso. Baita Vai livro. ficar gravado, né? A gente pode até reler se quiser mais um pouco o livro, se quiser lembrar da história, se quiser fazer o que ela fez. Ela leu 2 vezes, fixou, a gente pode fazer a mesma coisa. Sim, Isso aí, querido. extraordinário.
E aí eu fiquei pensando também como que essas fantasias todas, né, esses livros, que são tanto de ficção, tanto de vida real, né, vai saber também o que esse autor também já passou com o Mundo Encantado. Mas estar em contato com isso faz a gente abrir a nossa consciência para o mundo encantado que está aqui na nossa frente. Porque a verdade é que eles estão aqui, né? A outra dimensão, ela está aqui. Não está lá, não está lá, tá aqui. É, E a gente está assim, que onde? é verdade, E é isso da verdade. Daisy falar, né? Os animais começaram a aparecer nos sonhos dela. E ela começar a retomar isso a partir do livro. É isso que ele faz com a gente. E esses livros todos que estão por aí, né? Faz a gente abrir um pouquinho os olhos, um pouquinho assim, Acho pra que ele, enxergar. ele tira a gente, que a gente fica muito fragmentado com tanta coisa, com tanta informação, e eu acho que ele tira a gente disso e traz para uma unicidade, né? Que é a essência da gente. É, É Perfeito. verdade. Sensacional. Muita é, gratidão, Daisy. Agradeço de Obrigada a coração. vocês. E Daisy, olha, não se duvide por um segundo. Foi maravilhoso, perfeito. Olha, Muito tá. obrigada. sem palavras, assim, Foi gratidão mesmo. lindo, foi lindo. Muito agradecida. Obrigada, obrigada, Cris, pela tua presença. Dara, Dani, obrigada pela Obrigada a você. oportunidade. Muito obrigada. Eu agradeço de coração. Ok. E é isso, minhas Então, lindas. Alguém quer falar alguma depois coisa, Dani? combinamos a próxima leitura. Quem é? Qual das três será agraciada? Eu vou ver com a Josi, né? Só porque ela tá com a gente desde o começo. Uhum. Não sei se ela vai Isso. querer, mas enfim, vou perguntar. Ela é professora e ela mandou mensagem no grupo quando ela precisou sair, né? Eu queria ler a mensagem dela, que ela deixou um beijo dizendo que não podia ficar, mas ela disse que vai ver depois. Ela mandou assim, deixa eu só conseguir abrir aqui. Beleza. Então, daqui a um mês teremos uma nova leitura, um novo livro. Provavelmente antes, era o que eu tava falando com a Daisy, que eu entrei com essa loucura de falar assim, gente, terceira quinta do mês. Eu fiquei pensando comigo mesma, eu falei, gente, terceira quinta, quem que vai se ligar que é terceira quinta do mês? Eu tô viajando na batatinha. Aí eu falei, vou colocar a primeira, que primeira todo mundo lembra. É mais fácil. É mais Então, fácil. provavelmente, primeira quarta ou primeira quinta, a gente tá vendo ainda o dia. E a mensagem da Josi foi assim: estou voltando para casa. Assisto depois a gravação, amo vocês, gratidão, Daisy, por essa história lindíssima. Essa mensagem dela. Querida. Então é isso, minhas lindas. Eu vou ter que sair agora, eu vou deixar aqui um beijo para cada uma. Um Adorei. beijo, Dara. Continuo agora, continuo Obrigada, sua fã. Dani. Minha Querida. linda. Obrigada. Um Gente, eu beijo para Pode também você. ir tenho que ir também. fazer a dinâmica do sono aqui da galera. Vamos sim. Mas agradeço Obrigada, profundamente a Cris. cada uma. E a comunidade somos nós, né? Uhum. A nossa ideia, então, da estante dentro da comunidade das fadas é porque dessa comunidade podem nascer também outras ideias. Então, se alguém tiver alguma ideia, quiser compartilhar alguma coisa a gente fazer junto, enfim, ela está aberta. E isso Isso, somos nós, né? isso, É isso. isso, perfeito. Tá bom. Eu vi você Obrigada. falando, inclusive, sobre, eu não entendi bem se era isso, sobre a história, contar uma história de alguém, isso, foi isso que você falou, não? Contar uma história de alguém? No Instagram, você estava falando no Instagram sobre, não seria, era alguma coisa que você falava sobre contar a história da pessoa e como isso poderia ajudar outras pessoas, Ah, foi não. isso? Aí. Ah, isso. Contar a história. Será que é alquimia? Alquimia, quer dizer? Eu É da não sei alquimia, que é a exatamente. jornada? Que é recontar a própria história, é isso? Eu fui rápido, não estava em casa, eu estava no shopping, né? Mas eu vi quando você estava falando, eu entrei e vi você falando sobre isso. Mas hoje já ficou muito tarde para conversar sobre isso, eu tenho um compromisso aqui agora de telefonar. Então, outra hora a gente conversa sobre. Eu não fiquei sem entender o que era, eu queria saber mais. Não, a gente conversa. Eu te chamo A ali gente depois, conversa. talvez da própria jornada, que é recontar a própria história, mas aí depois eu converso Uhum. contigo. Eu quero só falar sobre isso porque eu estou fazendo isso. Eu fui convidada, depois daquela live com a minha mestra da Espanha, eu fui convidada por uma moça que é de Santa Catarina, ela é uma empresa e que eles fazem isso.
eles escutam a história, eu até anotei aqui rapidamente, porque é um projeto à vida. Cada história é uma inspiração. É um projeto de transformando você. E você transforma você e você transforma alguém com a sua história. E eu tive que, me perguntou, eu fez uma entrevista comigo, tornei a contar a história, e ela transforma a minha história em poesia. Coisa Ela linda. transforma numa linda poesia e ela vai começar a divulgar, é outra história. Com calma você vai ver aparecer por aí a história de Eldara das Fadas. Ai, que Maravilhoso. lindo! Bem Maravilhoso. interessante, bem interessante. Aí eu fiquei sem saber se foi isso que você tinha se referido. Depois, com calma, a gente conversa, porque eu tenho que ligar aqui agora. Minha filha está viajando e me deixou uma mensagem que ia me ligar, eu vou para não perder o horário. Não, vamos lá, minhas Amém, queridas. meninas. Um beijo Beijos, grande. Beijo. corações Boa lindos. noite. A Obrigada, Boa nossa viu? noite. Dani Obrigada. e a Boa nossa Gratidão. noite nova para amiga. vocês. Tchau, tchau. Sim. Tchau.